Fala, nação lusitana! Mais um LusaCast aqui com meu companheiro, meu querido Rafa Almeida. Mais um, hein? Tudo bom? Graças a Deus. Hoje, você tá nervoso ou não? Eu tô um pouquinho, porque agradecer de novo a vocês, porque esse programa que eu tô fazendo parte aqui, ele tá me proporcionando momentos especiais tanto de pessoas que eu admiro, jogadores do time que eu torço, como pessoas que eu sigo na mídia, e hoje tô com um cara aqui que eu admiro demais, que eu sou fãzaço. Minha esposa sabe o que fala, que toda vez eu falo, saiu matéria nova no GE do Nascimento, saiu matéria nova do GE do Nascimento. Até ela já te conhece de tanto que eu falo de você pra ela. Mas apresenta direito. Agora apresenta você e eu apresento o meu amigo. Então deixa eu apresentar primeiro amigo, então aqui. Vai lá. Estamos hoje com o jornalista, responsável pelas pesquisas, roteiros e produções, Luiz Nascimento, que também tá lá no GE, no ge.com, fala da Lusa lá. Prazerzaço estar aqui contigo hoje, de verdade. Imagina, trabalha na CBN, né? O cara sempre menino, já comi também, duas unhas hoje, ó. Tá aqui, ó, prova, ó. Comeu mesmo? Que é isso? E quem mais? Cristiano Fukuyama. Aqui tá assim, ó. Você é produtor multimídia, editor, fotógrafo, mas eu tenho muito mais pra falar de você. Cara, desculpa. Olha, você é o cara que ajuda muito a gente. Ajudou muito a estar aqui o LusaCast no ar. Você foi um dos responsáveis de ter dado a ideia pra gente, de ter sempre ajudar, dar moral pra gente, dar conselho. Cris, você é muito mais que tudo isso que tá aqui na minha ficha. Bem-vindo. Muito obrigado, Tata Rafa. Boa noite, Luiz. Para mim é um prazer estar aqui também, né? Então, não sei se o Luiz ia dar boa noite, ele cortando ele ali. Vamos na ordem das apresentações, eu chego aqui de novo. Aqui não é entrevista, a gente vai fazer uma resenha, a gente vai batendo papo, vai contando história. Eu sei que o senhor tem muita história, mas dá boa noite a vocês dois. Não, boa noite. Quero agradecer, né, pelo convite. Tata também sou fã, ela sabe disso, desde o começo aí desse trabalho da Lusa TV. Nossa, agora você vai fazer comer a terceira unha. Agradecer o Rafa, então, que eu tava brincando aqui, que então ele é um daqueles 6 que leem lá meus textos e tal. Agradeço aí, obrigado. É um prazer estar aqui. Espero que a gente contribua de alguma forma aqui. Nossa, a gente que agradece. Muito, muito. É isso aí, então aproveitar agora, né? Então agradecer também, né? Uma boa noite para todo mundo que está assistindo, seja no horário que está assistindo esse podcast. Para a gente é um prazer estar aqui falando do nosso trabalho, estar aqui junto com amigos, com pessoas queridas que a gente torce, a gente incentiva, a gente puxa a orelha. Eu adoro. Faz um pouco de cada coisa e os bastidores aí desse trabalho da Portuguesa, né, que é tão bonito, e a gente faz num grupo de pessoas que se entrega e acredita que também resgatar a história, contar as histórias, assim como vocês estão fazendo aqui com o podcast, a gente faz com os filmes, que esse é um trabalho muito importante para que as pessoas saibam a grandeza desse clube que é a Portuguesa. Obrigada, Cris. Bom, antes da gente começar a falar de todos os filmes, que não são poucos, são muitos, a gente quer começar a falar e quer saber tudo, como começou e quem é esse monstro, que é o Acervo da Bola. Como é que começou isso? Quem vai começar? Olha. Era uma vez uma pessoa que tinha 2 estagiárias que estudavam com o Luiz. E pior que foi isso mesmo. O Cris tinha 2 estagiárias que estudavam na minha sala na faculdade, estudavam jornalismo comigo no Mackenzie. E eu lembro que elas... Eu era o quinto que curtia o post dele lá. Eu sempre falava pra elas, pô... Eu tinha que fazer um curso em Nova York. Você fala assim, tô com aquela coisa da Portuguesa, tudo. Conversa com ele lá. Você não quer fazer uma coisa pra gente contar essa história que tava acontecendo, todo aquele tumulto do caso Everton e tudo. E eu tava indignado. Daí assim, conversa com eles lá, não sei o que. Ela veio um dia e falou assim, falei com ele. Vai lá, pra vocês almoçar tal dia, tal, não sei o quê. Então vocês se conheceram através... de pessoas em comum. E aí a gente acabou marcando um almoço, que a gente brinca que tudo começou no almoço. Na verdade, todos os filmes começam em um almoço, né? E ali a gente conversou, a gente falou da ideia, porque, na verdade, naquele momento, a Portuguesa foi 2014, né? 2014. A Portuguesa estava na Série B, depois daquela queda nos tribunais e tudo mais. E estava naquele período que, né, complicado. E a gente percebia que se falava muito daquele caso, daquela queda da Portuguesa, mas ninguém ouvia o torcedor da Portuguesa. Ouviam todo mundo, falavam até de torcedor dos times que ficaram na Série A, mas não falavam do torcedor da Portuguesa.
E a gente falou, pô, vamos fazer uma primeira experiência, né? Ele já com a experiência da parte técnica, né, do curso de cinema que ele tinha feito em Nova York e tudo mais. E eu, jornalista, já escrevia sobre a Portuguesa. E a gente se juntou, e eu acho que na semana seguinte, né, Cris? A gente já estava gravando entrevista. Foi uma coisa assim, de poucos dias. Então o pessoal falou assim, não, pô, quem via a gente trabalhando e a gente conversando e tudo, o pessoal falou assim, não, com certeza já se conhecem há muitos anos do Canindé, já estão aí, tipo, porque tem um lado, né, que até das coisas, eu ia no jogo, mas eu ficava eu ia na numerada, sempre tive costume, até por ser um japonês no meio da portuguesa, na Série A1, hoje falando no Paulistão A2, não sei o que, é o público mais restrito. Mas naquela época eu jogava contra time grande, então a chance de você ser interpretado como um torcedor do outro time adversário grande era muito grande. Então, assim, sempre dando beirada. E aí a gente calhou, começamos a fazer os trabalhos e foi desenrolando. A gente teve a ideia de fazer esse filme, que foi O Fato da Bola, a gente lançou em janeiro de 2015. E foi muito legal a repercussão, o alcance que a gente conseguiu, os personagens que a gente ouviu nesse filme. Pra gente já foi um orgulho que, tipo, já começamos com o Maestro, com o Ivaí, todos esses personagens, Babeco. Então, ele já começou lá em cima, assim, por uns caras que surgiram do nada. Assim, então, pô, começamos bem. E a repercussão dentro do Canindé também foi muito boa. O pessoal entendeu a proposta nossa, que não era de... Mas era para registrar um sentimento. O que ia acontecer com o clube? Que apenas falava assim, a gente vai disputar a Série D o ano que vem. O que será que vai ser na Série C, a Série C? O que será que vai ser a Série C? A gente nunca teve lá na Série C e tal. Hoje você fala assim, não, a gente vai disputar a Série C, essa é a coisa mais linda do mundo. Chegamos na Série C, né? E também olhando assim em retrospectiva, deu para perceber que de fato o torcedor estava sentindo falta de um relato, de um registro do lado dele, porque a Portuguesa estava em todo o noticiário, ficou por meses e meses, mesmo ano seguinte aquela queda. Só que assim, o torcedor via o clube numa dificuldade danada, ele indo pro estádio sofrendo, mas assim, caramba, e a minha voz, e o que eu tô sentindo? Eu acho que esse foi o segredo desse filme, né, do Fato da Bola, que acabou ele próprio já puxando outras produções, porque foi muito legal. A gente lançou esse filme, não sei se o Cris vai lembrar disso, a gente lançou o filme de manhã no YouTube, à tarde já estavam entrando em contato com a gente para dar uma entrevista, lembra? A gente deu entrevista na Rádio Estadão, na Jovem Pan e tal. E a partir desse filme a gente falou, pô, tem alguma coisa legal aqui, a gente trabalhou super bem, então tipo, pô... Bateu uma química. E aí a gente, a partir dali, pegou um desses personagens que, enfim, icônico, que é o Ivair, né? E a partir dali a gente falou, pô, vamos contar a história desse cara, vamos resgatar a história desse cara, porque, pô, o Ivair, príncipe do futebol, só por esse apelido, isso, né? Onde é que... E aí a coisa... E aí foi. Nesse tempo todo aí, vocês fizeram alguns filmes, todos com temas de futebol. Como Acervo da Bola, sim. Eu tive alguns outros projetos com outros parceiros. Fiz até um projeto com a namorada do Luiz no período da Covid, que ela conseguiu uma bolsa. Pode falar. Então, Geração Covid, tá no YouTube, pode procurar. Aliás, quem quiser assistir o nosso primeiro filme, chama O Fato da Bola, pode ir no YouTube lá. O Fato da Bola tá aberto de graça. É um curta, o pessoal vai gostar muito. Então, nossos projetos são assim, a gente tem feito muitas coisas. Nos últimos anos abriu porta, depois eu faço material para o Museu do Futebol, de exposições. O Luiz fez também, tem um filme, dois projetos também que você fez de curtas. Sim. Também. Então, assim, nosso forte, aqui por isso que a gente tem o projeto, o Acervo da Bola, justamente para isso. É quando a gente junta nós dois, às vezes junta um outro parceiro que é o Edson de Lima, do Futebol Feminino, que é da Vitrine do Futebol Feminino, e a gente fez acho que 4 projetos com ele já de futebol feminino, e todos eles premiados. Então, assim, a gente... Vitrine... É o Vitrine do Futebol Feminino. Eu sigo eles no Instagram. Então, assim, é o Vitrine FF. Isso, Esse aí. É o Edson. Posta os conteúdos bem legais. Mas você fez essa pergunta e eu assim, me veio uma coisa na cabeça, né? Vocês só fazem filme de futebol. Nós dois juntos só fizemos filmes de futebol. Mas, ao mesmo tempo, a gente quase nunca faz filme de futebol, porque... Quando a gente começou a lançar os primeiros filmes, era muito interessante que o torcedor da Portuguesa, ele ia assistir e ele ia esperando que ele ia ver gols históricos, lances, jogadas, coisas que aconteceram dentro de campo. E a gente ouviu muito isso. Pô, a gente assistiu o filme de vocês conseguiram fazer um filme de futebol, mas sem mostrar o futebol. Porque a gente acaba, querendo ou não, até quando a gente tentou fazer um filme focando no jogo, no futebol em si,
a gente vai pro lado humano, a gente vai pro lado da história das pessoas. Seja jogador, seja torcedor, seja jornalista, a gente sempre gostou desse lado, que é o lado mais humano da coisa. Então, muitas vezes as pessoas pensam que, futebol, eu vou lá para ver lance de gol, e a gente sempre... Por isso que é isso, a gente faz filme de futebol, sim e não. Porque, na verdade, todo filme nosso é mais pro lado humano da coisa. É sobre futebol, mas não mostra o futebol em si. Na temática, acaba ficando na temática do futebol, né? Então, até do futebol feminino, a gente tem um filme que é O Eu Jogador, é um clássico já do futebol feminino. Rodou o mundo, foi na Espanha, foi na Itália, foi na Colômbia, foi na Argentina. Ele rodou um monte de lugar. Em festivais, e assim... Só que é um filme que ele conta a história das pessoas. Então, assim, é meio que a gente já sabe que é o nosso DNA de produção, é isso. Ouvir as pessoas. É claro que isso passa tudo por um trabalho de pesquisa muito bem feito. Muitas horas de conversa minha e do Luiz e dele, assim, e a gente já tem uma... hoje em dia, a gente depois de tantos filmes, eu já edito que eu já sei o que ele vai gostar, o que ele não gosta, eu já falo assim, não, tudo bem, eu não vou deixar... Já sabe o que... O cara tá falando aqui 1 minuto e meio, eu sei que ele vai cortar, já corta onde tem que cortar, fica com 12 segundos, tá ótimo. Parece um Marcão lá, ó. Corta tudo já, Diretor, corta tudo. câmera, faz tudo. Ô, Cris, você falou de festivais, vocês foram convidados e ganharam prêmios. O que é isso pra vocês? Não, pra gente, assim, quando a gente começou, até a gente fez o Fato da Bola, tem um festival que é o Cinefute, que é o Oscar do futebol, do cinema dos filmes de futebol. E a gente tinha esse negócio, de falar assim, um dia a gente queria estar lá no Cinefute. Pra gente ser assim, a gente sempre traçou, esse filme é bom pra caramba, com certeza ele vai estar... Escrevemos o Fato da Bola felizão, falando, esse filme vai entrar com certeza. Não entrou. Mas foi uma decepção. Se o Antônio Léo tivesse tido esse podcast, que ele vai saber, eu nunca falei isso pra ele. A gente ficou tão chateado, nossa, falou assim, não, acabou, né? Tipo, puta, acho que a gente não é bom e talvez é uma coisa nossa, da nossa cabeça. Ainda bem que não desanimou. Eu falo que isso é a síndrome do Marty McFly, do George McFly, na verdade. Quem assistiu De Volta pro Futuro sabe, entendeu? E se eu não for bom o suficiente, entendeu? As pessoas vão dizer como eu vou lidar com essa rejeição, então... E aí, aconteceu que logo na sequência, quando a gente estava gravando o Ivaí, o pessoal do Cinefute entrou em contato com a gente e falou assim, cara, vocês estão fazendo o filme do Ivaí? Pô, a gente vai ter o Cinefute, vocês não querem... No mesmo que a gente inscreveu, que a gente não foi selecionado, a gente foi lá pra fazer uma homenagem pro Ivaí e passou um trecho do filme. Ele falou, porra, mudou tudo. Eu falei, peraí, o jogo mudou, hein? Acho que nós estamos aí, a gente sabe brincar nesse negócio. Então pra gente já foi uma reviravolta. Foi um prazer falar, pô, nós estamos aqui, cara. Primeiro Cinefute que a gente faz, a gente já tá com o Ivaí. No outro ano a gente voltou lá com o Ivaí e ganhou um festival. Ele falou, pô, aí ficamos grandão, né? Falei assim, aí nós já estamos aprendendo. E aí, só que assim, pra gente, isso nunca foi uma coisa de fazer, não, nós vamos fazer um filme para ganhar festival. Não, a gente quer fazer um filme, contar uma história. Até porque, assim, eu tenho meu trabalho, o Luiz tem o trabalho dele. Na verdade, isso aqui é um momento que a gente se reúne e, assim, hoje, mais do que nunca, a gente estava gravando essa semana aí, assim, pô, eu falei pra ele, cara, eu acho que uma das poucas vezes que eu falei, tipo, acho que eu nunca falei tanto, pô, eu tô feliz de estar fazendo isso aqui, porque, assim, tava com saudade da gente estar gravando, porque a gente ficou, o tempo da pandemia... tem a pandemia. A gente fazia umas gravações, mas era muito concentrado, dessa vez a gente conseguiu ter um tempo de gravar e não sei o que. A gente só não conversa, assim. Então cheguei a contar o Luiz, pô, eu acho que ele tá bem, na verdade. Tipo, a gente foi lá, gravou. Então, assim, nesses últimos 2 encontros, a gente conseguiu até. Ontem a gente conseguiu até almoçar, fazia tempo que. Então vai ter filme novo já falou. Não, então fechando, é porque a gente tá fechando, na verdade, né? Então. Nascimento já falou toda vez que almoço tem filme. Só que filme. nunca foi essa questão de chegar lá. Segura aí, Cris. É que o Baraquiá tava fechado. A gente sempre. Aliás, Baraquiá manda um patrocínio aí. Os filmes nascem no Baraquiá, entendeu? Eu adoro. É verdade, Dessa vez a gente estava na Padaria Mirante. A Padaria Mirante é a alternativa para a gente discutir coisas importantes. Mas nunca foi pelo prêmio, nunca foi assim, pela vaidade, foi justamente pela... a gente tem uma sintonia muito grande de trabalho, a gente pensa muito parecido, ele dentro da área dele e eu dentro da minha área. Às vezes as pessoas falam, pô, eu conseguiria fazer o filme São Luís? Conseguiria. Ele conseguiria fazer o filme São Luís? Conseguiria. Só que não ia ser a mesma coisa. Assim como a gente já fez alguns filmes... não ia ser a mesma coisa. São processos diferentes. A gente tem um protocolo de trabalho já muito azeitado ali e tudo. Então, assim, e a gente pensa muito parecido. Então, assim, pô, vamos fazer essa história. Quando a gente fala, a gente senta pra almoçar, vamos contar essa história, vamos. Aí começa a surgir as ideias. Já sai. Mas mesmo não pensando em premiações e tal, mas falando do filme Ivair, que foi 2000 e...
16. Que ele ganhou. 16, que ele ganhou. Ele ganhou. Já estamos em 2022. E ele ainda é muito comentado. A repercussão dele foi enorme. Como foi assim o sentimento do lado torcedor falar sobre o Ivair? Isso aí assim, o Ivair, eu digo que Como ele... foi gravar com ele também? Eu digo que o Ivair é o maior ídolo vivo da Portuguesa, né? Se a gente pegar a projeção do Ivair, o que ele viveu e fez no clube, o que ele fez na carreira dele, né? E ele foi, assim, aquele personagem que, quando a gente conseguiu e gravou pela primeira vez, já foi uma emoção muito grande de encontrar ele e tal. E ele é uma figura, o Ivair é muito bem-humorado, tá sempre brincando, sempre brincando. E ele é um cara que, assim, ele junta duas coisas quando a gente fala de Portuguesa, que são, ele tem esse lado brincalhão, mas ele gosta pra caramba da Portuguesa, nossa, ele ama a gente Portuguesa. A gente, então, já viu o Ivair chorar pela Portuguesa, rir pela Portuguesa, brigar em evento nosso por causa da Portuguesa. Você quer se esconder do Ivair, não vai no Canindé. Exatamente. Então, assim, foi um privilégio pra gente, né, gravar com ele. E eu acho que também teve esse sucesso, essa repercussão, tanto por ser o primeiro filme longa-metragem que a gente fez, e a questão do Cinefute também, porque a gente resgatou uma idolatria num momento do clube em que o torcedor estava carente disso. Porque era um momento muito sem perspectiva, não estava num momento nem como o atual, que é um momento que você pensa em reconstrução, em volta. Então era aquela coisa de toda uma geração que ainda não tinha visto um grande ídolo, uma geração antiga que estava muito machucada e desencantada. E aí quando você volta e você mostra esse personagem, pô, o cara é o príncipe do futebol, o Rei Pelé chamou ele de príncipe. Sim. E as pessoas entenderem a história dele, a dimensão dele, onde ele chegou. Isso ajudou muito, eu acredito, nesse momento, o filme. E talvez tenha sido ali, no fato da bola já. Mas eu acho que ali a gente também seguiu mais essa linha de o lado humano da coisa. Uhum. Qual que é a história que está por trás ali? Porque a história do Ivair, para quem assistiu o filme, é na verdade a história do irmão dele. Então a gente, a partir dali, a gente foi criando um pouco essa identidade dos nossos filmes. Porque você vai, é o que eu costumo falar. Do lado humano, né? Você pode muito bem fazer um documentário, tendo planejado tudo, tendo feito o roteiro e delinear todas as entrevistas. Não, eu vou contar a história desse jeito. Dá para fazer? Dá para fazer. Agora, na maioria das vezes, se você quer se aprofundar numa história, ainda mais uma coisa que já passou, algo do passado, da memória, uma história, o roteiro vai se construir enquanto você faz as entrevistas. Então, a gente, por exemplo, jamais imaginaria que ao entrevistar o irmão do Ivair, aquilo abriu a nossa mente, a história dele, esse cara queria ser jogador e não foi, ele lutou para levar o irmão para ser jogador, ele fez tudo, ele dedicou a vida dele pro irmão dele. E acabou abrindo um outro caminho. E aí você fala, eu poderia ter planejado o filme inteiro, mas a história eu descobri aqui. E isso vale para várias histórias da Portuguesa que a gente fez. Você vai com uma cabeça, não, eu vou contar essa conquista, papapá. Quando você vai entrevistar, você fala, mas a chave dessa história tá naquele senhorzinho ali que ninguém sabe quem é. Naquela pessoa ali que tomou uma decisão que... Então o filme se constrói ao longo das entrevistas, né? Uhum. E acho que o filme do Ivair foi o primeiro empurrão, assim, de... E ele tem estrela, né, Cris? Vamos ser sinceros, ele tem estrela. Ele tem estrela. Foi a taça que ele conquistou na Portuguesa, ele brinca, foi a do Cinefute. Exato. A gente fala que a última taça que a Portuguesa levantou no Pacaembu foi a nossa. Verdade. Foi nós que levantamos. Então a gente tem, eu, Luiz e o Ivair, a gente tem o privilégio de falar assim, nós já levantamos taça no Pacaembu pela Portuguesa. Apesar que o filme também aborda os outros clubes, e a gente foi até os outros clubes, e fomos muito bem recebidos. Então, assim, dentro dessa proposta, porque é uma biografia, não é um... ele tem a história dele muito ligada até hoje com a Portuguesa, e essencialmente o filme, ele passa, as gravações são muito nas locações da Portuguesa e tudo mais, mas é um filme de uma biografia. Mas a história dele sempre foi muito vinculada com a Portuguesa, como é até hoje, né? Uhum. Então, pra gente... O que eu acho legal dessa história também tem um lado engraçado, né? Que eu falo assim, que eu virei o filho japonês do Ivair, né? Então, assim, eu ia nos lugares, eu que ia junto e não sei o quê. Até ontem, semana, tem uma entrevista dele, o cara queria que eu fosse lá pra fazer a live, porque, tipo, tô lá sempre junto, às vezes precisa das coisas. Semana liguei lá, conversei com a mulher dele, fiquei 1h30 com a mulher dele no telefone. Ela me contando como tá o Ivair, não sei o quê. Vou passar pra ele, que ele passa. No Natal eu sempre vou lá, a minha esposa faz um biscoitinho, não sei o quê. Então, assim, a gente tem uma relação que foi além do filme, né? Até hoje,
Então, meu pai é vizinho dele lá, a gente vai lá, enche o saco dele, vai. Então, assim, tem Vai, essas pode coisas, convidar a né? gente também. Churrasco. Pra Natal, tamo junto. churrasco. Churrasco eu não garanto, mas Estamos aí, água tá? de coco sempre tem. Ó, Verdade, Água verdade. De coco é água de chique. Ó, e vai, A dona Distribuidor Sônia, de coco. a dona Sônia. Olha só. A dona Sônia, Boa. departamento feminino que cuida Ó, dessa questão. falando sobre a indústria cultural, falando sobre os isso é legal. documentários, né? Como vocês veem a indústria cultural de documentários no Brasil? Tá tendo mais apoio, mais produções? Como é que tá o mercado hoje atualmente? O que vocês podem dizer pra gente? Ai. Assim, a indústria da cultura, como aconteceu nos últimos anos, teve dois impactos. Uma que foi, muitas produções tinham lei de incentivo e teve uma revisão das leis de incentivo, diminuiu bastante a produção. Outra coisa é a questão da pandemia, que por si só também você tem, tipo, menos a disponibilidade das pessoas de trabalhar e tudo mais. Nem tudo. Tanto que isso impactou nos festivais. O Cinefute teve menos lançamentos nos últimos 2 anos, foi realizado de forma online, a gente participou também, e assim, porque para fazer um filme é muito difícil, já é muito trabalhoso na vida normal, já é difícil. Com sistema de pandemia e protocolos e afins, fica muito mais caro a pessoa de fazer teste. Então, assim, teve esse impacto. Por outro lado, assim, a gente viu, estava numa crescente, principalmente falando do nosso segmento, que é o filme de futebol, ele vinha numa crescente. Então, tipo, o Cinefute mesmo, teve antes da pandemia, acho que 7 filmes lançados no festival. E pro produtor é uma super vitrine, o organizador do festival é uma super vitrine, e todo mundo ganha, e estava crescendo. O festival você ia lá, as salas sempre cheias e tudo mais. Então, assim, vai ter a retomada, esse ano vai ter de novo a retomada do presencial 100%. A gente vai ver como que vai ser, mas teve esse impacto direto na cultura como no geral, né? E já é uma área que é complicada financeiramente falando. Então, assim, vou fazer uma analogia, né? Assim como se você é torcedor de futebol e você quer ganhar título todo ano, não venha torcer para nossa Portuguesa. Então, se você é produtor, mas é verdade, é difícil, é uma luta. Se você é produtor audiovisual, você trabalha com cinema e você quer ganhar dinheiro, não vá fazer documentário. Então, assim, é mais ou menos isso, porque é raro você ter realmente um retorno, né? Ou você vai nessa linha, né, de leis de incentivo e tudo mais, que é difícil, que é restrito, que é para muito pouco, para grandes produções, que demandam muito tempo, equipes grandes. Ou então você vai ter que fazer a coisa na base da raça, que é o que a gente brinca, que produção, é o que a gente faz eu acho que o Luiz já respondeu aqui a pergunta aqui. Dos filmes sobre a Portuguesa, como que funciona o apoio? O apoio tá aqui, ó. Tá todo um lado do Tá outro. no nosso bolso aqui. Não, mas assim, a gente já fez... Mas abre espaço para vocês, numa boa. A Portuguesa? Não, sim, em relação ao sobre clube, a Portuguesa. nós já fizemos documentários sobre a Portuguesa em pelo menos 4 ou 5, acho que 5, né? Gestões diferentes, Sim. direções diferentes. Todo o apoio que a gente teve, quando a gente teve, foi de divulgação. Então, vamos divulgar nas redes sociais, que vocês vão fazer aí uma sessão, que vocês estão fazendo aí um filme. Isso é o apoio. Que ajuda bastante. Institucional, tá lá. Vocês podem vir aqui vender o DVD depois. E abrir as portas para você gravar lá dentro. Nunca teve nada financeiro. E financeiramente falando, pra gente bancar os filmes, a gente brincou, mas é verdade, é do bolso mesmo. E em alguns projetos, que são projetos grandes, projetos maiores, que demandam muito, a gente fez campanha de financiamento com a torcida. Então a gente criou kits nos nossos filmes, no filme do Ivair, no Rubro Verde Espetacular, no Lusitanos, no Invictus, que basicamente a gente criou um produto, né? Colocamos ali uma grana para criar um produto e vendemos kits para as pessoas apoiarem os filmes. Falamos lá no começo sobre esse kit, né? Nossa, a gente tem aqui, ó, tem um copo aí que é nossa, desse... a mala. O título da Porque luta aí... na Copinha de 1991, Invictus. Porque, na verdade, assim, no período pré-pandêmico, a gente fazia sempre os filmes de lançamento no Teatro Gamaro. Então, lá é um espaço que tem 700 lugares. Então, a gente fez 2 sessões. O Invictus, o Lusitanos, quando a gente fez a campanha, então já tinha pessoa que comprava o kit, já tinha ingressos, estava vendendo ingresso avulso. A gente já estava, isso foi, quando veio a pandemia, virou em março, o evento ia ser em agosto, que era no Teatro do Clube. A gente já estava em março, já estava esgotado o auditório, já estava tudo cheio já. A gente estava cogitando um segundo horário para fazer
quando veio, eu brinco, tem um colega que é da Moca, ele mexe o saco até hoje. Que dele falou assim, ele falou, eu acho que não vai ter. Eu falei, cara, eu acho que vai ter. Como não vai ter? Pô, agosto, você acha que estamos em março, você acha que não vai passar esse negócio aí? Eu falei, olha, eu acho que você devia se preocupar aí, pensando no plano B e não sei o quê. E tanto é que a gente teve que mudar a campanha e a gente agradece mais uma vez todo mundo que entendeu. Nenhuma pessoa que comprou um kit ou um ingresso quis o dinheiro de volta. Eles aceitaram ou o ingresso online, ou a gente bonificou com outras premiações, outros produtos que a gente tinha. Todo mundo aceitou de boa, entendeu a situação e a gente acabou fazendo a sessão online no dia 14 de agosto e foi um sucesso, porque daí a gente conseguiu fazer um pool de transmissão lá, foi um negócio sensacional, que acho que na história da Lusa vai ser difícil ter de novo. A gente conseguiu grandes players aí da internet. Foi um festival de acessos na noite da festa, né? Ó, vocês estavam falando pra gente, né? Assim, vocês fazem por amor, não esperam ganhar premiações, não esperam ganhar, assim, lógico, também não vai fazer por fazer, vocês fazem com coração e fazem bem feito. Dessas produções todas que vocês fizeram, qual foi a que mais surpreendeu? Que vocês falaram, nossa, a gente foi indicado nessa, que tipo, meio que não esperava. Todas? Na verdade, é o contrário, tá? É o contrário. Então eu vou deixar o Luiz falar, porque ele explica melhor essa história aí. Não, a gente brinca, às vezes, você vai entrevistar um cantor, aí você fala pro cantor, mas qual que é a música que você mais gosta? Ele vai sempre dizer uma música que não fez sucesso, que ninguém conhece, que ninguém nunca ouviu. No nosso caso, não é que não fez sucesso, foi muito legal. Mas foi o filme que não entrou em nenhum festival, que não recebeu nenhum prêmio. Foi o filme, acho que mais especial que a gente fez, que foi o Rubro Verde Espetacular. Esse é o filme sobre a portuguesa da década de 50, a maior portuguesa de todos os tempos, o grande esquadrão que a portuguesa teve. Trifita Azul, bicampeã do Rio-São Paulo, time de Muca, Nene, Noronha, Djalma Santos, Brandãozinho, Ceci, Julinho, Renato, Nininho, Ping e Simão. Foi muito especial porque a gente queria contar essa história, mas quem tá vivo? Isso em 2016, né? Quando a gente estava produzindo. Não, voltando, Diga. Né? Voltando. Na verdade, assim, a gente estava lá no Teatro Gamaro, lançamento do filme Vai o Príncipe. O camarada chegou pra ele e falou assim, cara, você precisa entrevistar o pai do meu amigo. Ele é do time dos anos 50. Pô, quem é o cara? E aí começou aí, daí levantou uma lebre. Não, levantou uma lebre. Só que aí eu não consegui mais contato com o cara não conseguia contato, não sei o que, a coisa meio que adormeceu. E a gente já estava há um tempo falando de fazer esse filme, mas era isso, não tem ninguém vivo. Fica difícil. Aí o meu avô, torcedor da Portuguesa também, foi a um velório de uma freguesa dele. É verdade, meu avô era encanador e tal, foi no velório de uma freguesa dele. Ele tá lá no velório, um senhorzinho começa a puxar conversa com ele, e meu avô adora conversar. O senhorzinho contou que foi goleiro, jogou na Portuguesa, na década de 50, com Djalma Santos, com Julinho Botelho, com Brandãozinho e tal, frequentou aquilo tudo. E meu avô me contou isso à noite, depois de ter voltado do velório. Eu falei, pô, você não tem o contato? Ele falou, não, imagina, dois senhores vão trocar o quê? WhatsApp? Aí eu fiz o meu avô ir na missa de sétimo dia. Eu falei, vai na missa. Você foi com ele? Eu falei, vai na missa. Não, eu não fui porque eu não podia. Mas eu falei pra ele, vai na missa, vê se aquele senhor vai estar lá. Se ele estiver lá, pega um contato. E o senhor tava. E o meu avô pegou o telefone fixo da casa desse senhor. O Walter, goleiro dos anos 50. Nós nunca conseguimos entrevistar o Walter, porque eu ligava pra casa do Walter, o filho dele atendia, já era um senhor, e ele falava, não, meu pai tá mal de saúde, não tem memória boa, não vai dar entrevista, bababá, bababá. Resumo da ópera, a partir daí, desse Walter, esse senhor comentou comigo por telefone, o filho dele, que tinha um senhor que ele sabia que estava vivo. E era esse senhor aí da Moca. Aí eu, fiquei obstinado, alucinado, fui atrás e conseguimos descobrir o seu Orestes, que morava na Moca, que jogou naquele time. E aí nós fomos entrevistar o seu Orestes. E aí já foi uma emoção, assim, tremenda. Ninguém no Museu Histórico da Portuguesa sabia se tinha alguém vivo ainda. O seu Vital Vieira Curto, que conhecia todo mundo, falou, não tem mais ninguém, não tem mais ninguém. Eu lembro até o dia que eu liguei para ele ficou todo feliz, que eu falei, o Orestes está vivo. Ele falou, meu Deus, o seu Orestes.
E o Orestes nos contou que todo ano ele ligava para um outro colega que jogou naquele time, que era o Genê. E aí conseguimos o contato por ele do Genê e conversamos com o Genê. Aí eu falei, não é possível. Eu peguei mais de 100 nomes de jogadores que jogaram nos anos 50. Eu lembro que eu liguei pro seu Vital um dia e fiquei ticando um por um com ele, quem tinha morrido, quem não tinha. Ele me passou umas dúvidas. E aí tinha dúvida de mais um, né? Que era o Atis, que jogou em Campinas, na Ponte Preta, no Fluminense, jogou na Portuguesa nos anos 50. E eu fiquei obstinado por achar o Atis. Não, o Atis não morreu. Eu liguei para jornalistas de Campinas. Não, ele não morreu não, ele tá vivo, mas eu não tenho contato. Eu liguei para uns 500 jornalistas e não conseguia. No Google, quando você vai naquela busca da 15ª página, apareceu uma foto do aniversário filha, de uma cervejaria e estava escrito lá, Atis Monteiro, ex-jogador e sua filha. Aí tinha o nome da filha. Eu falei, pronto, é isso. Botei no Facebook e achei a filha dele. Hoje em dia ninguém escapa quem não. E aí nós conseguimos. Não dá pra ficar devendo ninguém, não? Não, dá não. E nós fomos até Campinas, gravamos com o Atis, que já tava com quase 90 anos, mas super bem. E tanto que nós chegamos na casa dele, ele não tá não, ele saiu, daqui a pouco aí chega lá dirigindo, tranquilo. Caraca, que legal. Então, nesse filme, assim, foi muito especial, porque a gente praticamente ressuscitou 3 pessoas que ninguém sabia que estavam vivas. E nós registramos essas pessoas, e foi muito especial, porque o Genê, por exemplo, que ele rouba a cena no filme, ele é muito engraçado, ele contava tudo nos míseros detalhes. 2 semanas antes da gente lançar o filme, ele faleceu. E tem um lado triste, que é o lado de ele não ter podido ver isso, mas por outro lado, o próprio sobrinho dele depois me ligou e falou, obrigado por vocês terem registrado essa história, porque ele passou a vida inteira contando essas histórias, a família não aguentava mais ouvir essas histórias, ninguém dava valor para as histórias. Eu achei que eu não fosse emocionar hoje. No fim da vida, alguém chegou ali e perguntou para ele das histórias que ele contava a vida inteira, que ninguém queria ouvir, e nós registramos a história. Então foi... Caraca. E fora o bastidor dessa entrevista, que foi o melhor. Essa entrevista foi uma das mais legais. Foi uma das mais legais. Porque, na verdade, assim, ele tinha um problema, ele tava com... Ele tinha um Alzheimer, não muito avançado, né, mas... Tipo, não muito avançado, mas tinha. E ele era surdo, ele tinha uma surdez, ele ouvia pouco. E por causa da catarata ele quase não enxergava. Então, assim, o Luiz fazia a pergunta, o sobrinho dele ia lá e berrava no ouvido dele a pergunta. Ele só conseguia, porque ele estava acostumado com a voz do sobrinho, ele só entendia o sobrinho. Então o sobrinho ia lá... E falava assim, o rapazinho quer saber... Era sempre assim, o rapazinho quer saber e tal. Aí teve uma hora do filme que ele tá contando a história que a gente dá risada até, virou uma piada interna, né? Que assim... O cara tava contando, tipo, o Luiz fez a pergunta, ele falou, o rapazinho quer saber isso. Daí ele começou a responder uma coisa nada a ver. Daí o sobrinho dele foi falar pra ele, não, mas ele falou assim, não, eu sei, eu entendi. Daí ele vai lá e fecha, ele vai lá, consegue fechar, ele dá uma volta no pensamento. E termina. Bonitinho, e chegou pra chegar onde ele queria chegar. Cara, mas assim, vai virar uma piada, porque a gente assim, só, tipo, segurando, fazendo, porra, eu sei. E ele foi o único entrevistado desse filme, porque assim, a gente faz as entrevistas, isso qualquer filme, depois a gente vai pesquisar pra validar tudo que foi dito. Porque muitas vezes a gente mesmo lembra de uma coisa não exatamente do jeito que foi. Sim. Ele foi o único daquele filme que acertou tudo. Todos os detalhes dele, os outros que estavam bem, lúcidos e tal... Uma coisa ou outra eles erravam. Ele não. Ele bem bacana todos você os dizer isso pro detalhes. pessoal que tá assistindo a gente. Mesmo com os relatos, vocês vão lá pra averiguar se... Na verdade, tem uma preocupação, porque assim, quando a gente faz um documentário, é muito comum o cara falar assim, eu fui lá, ouvi o cara falou e acabou, é verdade absoluta. Tal. Isso é um problema da história oral, que na verdade... Às vezes tem uma história que você conta, ela ouve, dela conta, dela me conta. Na verdade, assim, o telefone sem fio, e vai distorcendo e vai se perder. Alguma coisa se perde. Na verdade, você contou, era seu tio que tinha feito não sei o que, no final era o Rafa que tinha ido, entendeu? Pode virar isso. E se ninguém vai apurar, e assim, nem é na maldade, às vezes a história chegou aqui desse jeito, e você tá contando a história errada. E a gente tem uma preocupação, e aí quando a gente faz a questão de colocar aqui, tipo, o Luiz é responsável pela pesquisa, pelo roteiro, né, e pelas entrevistas da parte de produção e tudo, é porque, cara, dá um trabalho do caramba, não é assim, tipo, a gente veio discutindo agora, a gente tá finalizando o filme, assim, Luiz, puta, aconteceu tal coisa, o cara falou não sei o quê, tipo, mas um outro cara falou uma outra coisa, e rolou essa conversa hoje à tarde, umas 3 situações, eu perguntei pra ele,
quem que tá certo? Porque daí ele falou, não, é isso aqui, a pessoa realmente errou lá, e não sei o que, vale essa versão. Vocês querem um caso clássico? Ivair. O Ivair contou a vida inteira que o jogo em que ele foi chamado de príncipe, a Portuguesa ganhou de 2-1, ele fez 2 gols e não é. Por quê? O Ivair, quem conhece ele sabe, ele nunca foi de guardar coisa, recorte de jornal, troféu, ele não... E ele contou isso a vida inteira, então você tem esse registro em livros, em jornais, em revistas, em entrevistas, você tem um monte de lugar esse relato. E a gente foi pesquisar para descobrir, algumas pessoas já tinham dito pra gente em entrevista, outras datas, quem falou assim com certeza, e quando ele fala, eu ouço, é o Quintal, Antônio Quintal. Quando ele contou, eu falei, vamos atrás. A gente foi atrás até a gente encontrar o jornal em que relatava a história do Pelé saindo de campo, dando a camisa, dizendo que chamou e tal. Nós descobrimos, foi em outra data, em outro ano, inclusive. Nossa. O placar foi 3-2. Ele fez 2 gols, mas não foi... A única coisa em comum era jogo Português e Santos, Pacaembu. E ele fez 2 gols. E ele fez 2 gols e era em outubro. O resto, tipo... Não, mas nem em outubro, porque ele falava um jogo que não era. Não era outubro? Não era 3-24? Não era isso? Não, tinha um outro era depois que entre abril e outubro. Então, assim, porque se fosse no ano que ele falou, era em abril, só que não era naquele ano, era outro. Então, assim, a principal história do filme poderia estar errada, se a gente confiasse só no que ele falou, no que outros entrevistados falavam, porque ouviam ele dizer isso, livros que estão publicados com esse jogo e não é. Então, assim, é um exemplo que você precisa depois pesquisar. Falar em exemplo, você falou de um cara que eu tava morrendo de saudade, que eu também sou muito fã, que é o Antônio Quintal. A gente se encontrou na live, foi muito rapidinho, foi meio polêmico, mas eu fiquei muito feliz de ter encontrado o Antônio Quintal. Um grande abraço no seu coração, fiquei muito, muito, muito feliz de o senhor estar lá com a gente. Eu tenho uma admiração muito grande por ele, como eu tenho com vocês. É uma pessoa inteligentíssima que passa coisas assim pra gente, né? Experiência, assim, sabe muito, ele sabe muito da Portuguesa. Então, Antônio, um abraço grande, grande, enorme no seu coração e espero te ver mais vezes, hein? Espero você aqui, hein? Pode cobrar ele, viu, Luiz? Mas, Tata, já que você falou, eu acho que nós estamos falando do nosso trabalho e dessa história do Rubro Verde e tudo mais. Eu acho que, assim, tem 2 figuras que são fundamentais. Para a Portuguesa, principalmente, mas para a gente, uma delas é o Quintal. E eu sempre falo isso porque eu cresci ouvindo o Quintal. O Quintal é uma inspiração para mim. Eu nunca imaginei que eu ia conhecer o Quintal, entrevistar o Quintal, participar do Paixão Lusa com o Quintal e tudo mais. Eu também, gente, quando eu fui convidado, eu falei, tem certeza? Ele é uma inspiração, seja na dedicação dele pela história da Portuguesa, seja na dedicação dele para a Portuguesa mesmo, né, o que ele faz. E outra figura é o seu Vital Vieira Curto, que cuidava do Museu da Portuguesa, que a gente, muitas vezes, nos nossos projetos, a gente sabe que a gente está realizando um sonho que era dele. Ele falava muita coisa pra gente, de muitas histórias, de muitos personagens, assim, hoje a gente está conseguindo fazer, contar e ir atrás por causa dele. Ele é uma figura fundamental na história da Portuguesa. Se aquele museu está de pé, se a gente ainda tem memória, as pessoas todas que cuidam da memória da Portuguesa devem a ele. Exato. E ele plantou essa sementinha também na gente, e qualquer coisa que a gente faça de Portuguesa daqui para frente sempre vai ser dedicada a ele também. Boa. Só aproveitar e lembrar só falando de memória e de tudo, tem uma questão assim do Rubro Verde Espetacular, só pra gente fechar lá, que eu acho que foi a última grande entrevista do Orlando Duarte também, foi pra gente. Então, assim, que é a enciclopédia, né? Então não quero mais nada isso. E tratou a gente super bem, brincou comigo, pô, falou, me chamou, depois falou dos filmes, pô, sou fã do seu trabalho. Como você tem 17, tem quantos? Nem, né? Não, 30 e tantos livros. Sabe, o cara assim, tá lá, acho que 17 futebol, é Copa, né? 17 Copas, é um negócio assim. Os maiores jornalistas de futebol, então, né? assim, pra gente foi um privilégio, assim, todos os filmes
a gente... É que o produtor, eu falo que é o maior da história aí, né? Então, a agendinha poderosa consegue nomes assim que, de repente, você fala, putz, como que nós estamos aqui? Teve uma vez que a gente estava fazendo uma gravação, um dos filmes que fez, infelizmente, foi o único filme que a gente fez até hoje e não saiu. E a gente foi gravar com o Parreira. E ele fez toda a produção. E aí... Tava marcado, o Parreira falou, vem, só confirma, tal, não sei o que, a gente pegou o avião, tal, a gente tinha outras gravações no Rio pra fazer e tal. Daí ele me mostrou a foto do Parreira do WhatsApp, era uma foto de banco de imagens do Get Images. A gente tava no Uber indo pra casa dele. Banco de imagens do quê? Do Get Images, que é o banco de imagens, Tá, só que tava sim, com a sim, marca d'água, a sim. foto do Parreira no WhatsApp dele lá. Eu olhei pra cara dele e falei assim, mano, Coitado, não tem a foto será que é, né? Será que é mesmo? É um será fake é um que tá me fake? enganando. Eu tô vendo entrevistar quem, né? Cara, e no fim Tô caindo num golpe. E no fim era o Parreira e tratou a gente bem pra caramba. Ai, que legal. E a gente ficou conversando e não sei o que. Até o Luiz falou assim, cara, tipo, depois ele me encheu o saco, você tava lá? Mas parece que você não tava lá. Porque, tipo, eu tava assim, olhando, tava viajando. Falei, não acredito. Contemplando. Não acredito que, tipo, nós estamos aqui Tava gravando com esse anestesiado. cara. Tipo, como nós chegamos aqui? No mesmo dia, tipo, e a gente foi na CBF no mesmo dia, a gente foi, tipo, a gente perdeu a noção total, assim, sabe? A gente chegou no nível que falou, não, pô, Top. Mas ó, agora sim, pra fechar a história do Rubro Verde, pra vocês entenderem também por que a gente acha tão especial. Esses senhores, né, que, entre aspas, estavam mortos e nós ressuscitamos, no dia do lançamento, a gente fez um evento no Teatro Gamaro, o seu Orestes e o Atis veio de Campinas com a família e tudo, eles foram no evento. E nós lotou o teatro, né? Foi muito legal. Eles entraram lá e ninguém fazia a menor ideia de quem eles eram. E quando acabou o filme, tinha fila para eles darem autógrafo, para eles tirarem foto. O senhor Orestes foi sair de lá já praticamente meia-noite, porque quem eram aqueles senhores? Que ninguém nunca viu foto, nunca viu depoimento, não sabe que existiu. E depois de assistir e ver aquilo tudo, as pessoas olharam. Era engraçado porque enquanto o filme rolava, muitas pessoas olharam pro lado. Esse aqui tipo, esse é o cara, tipo... E acabou virando um ídolo, já com mais de 80 anos. Então, assim, é aí que a gente fala que esse lado humano da coisa vale... Tem a história do Ataque E também que é legal, né? Também. Teve em 2015, a gente levava os atletas lá e tudo, o processo de gravação do filme, e a gente lançou um curta antes de lançar o filme do Ivair, que era só um recorte, que hoje o pessoal chama de spin-off, a gente fez uma historinha da história e divulgou. Daí chegou um menininho, tipo, o pai dele olhou e falou, quem são aqueles caras? Tá todo mundo tirando foto com eles, né? Tava o Paz, tava o Rodrigues e o Ivair. Daí o menino falou assim, um Ataque E, tipo, como que uma criança... ia saber que eram os caras e tal. Apontou e falou, esse é o pai. Esse é o pai, não sei o que e tal. Então, assim, pra gente é muito legal, porque, na verdade, assim, é um trabalho de quase uma década já. E se a gente começar a puxar a história aqui, a gente vai começar a lembrar de coisas que, tipo, putz, qual a melhor história? Qual é o melhor filme? Assim, todos os filmes têm sempre alguma coisa. E sabe o que é legal especial também, Cris? Não querendo cortar vocês, assim, ó, faz tempo que eu tô querendo falar, assim... As crianças que estão vindo agora, os jovens que estão vindo agora, que estão chegando, isso que vocês fazem é muito importante, porque você acaba assistindo uma coisa legal, aprendendo uma coisa, você fixa o jovem hoje em dia, que só quer saber de... Eu falo porque eu tenho um filho de 13 anos, você acaba pegando o jovem, ele senta e assiste aquilo, porque é um filme, é documentário, e é gostoso o jeito que vocês fazem. Por quê? Porque é humano. Então isso é muito legal. A gente faz as viradas, tem sempre uma história engraçada. Né? A gente já sabe algumas coisas que... Uma das coisas que a gente faz, quando a gente tem sessão presencial, é engraçado, que geralmente eu e ele, a gente senta junto. Quando era no Gamaro, a gente sentava lá em cima, no último lugar. Ficava lá, só pra ver como que é, tipo, putz, não. Tipo, agora funciona, essa cena aí funciona. A gente pensou que era assim, a galera tá dando risada aí, putz, realmente a piada não era só a gente que tem essa coisa. Uma coisa que às vezes a gente acha que é uma coisa que tá boa, mas... Precisa ver se é uma plateia. E o grande desafio nosso... E no filme do Ivair foi engraçado, porque o Ivair não tinha assistido o filme. E quando começa o filme lá na sessão, ele fala pros caras, fala assim, galera, é assim, eu não vi o filme. Entendeu? Os caras falaram aí que tá bom. Tipo, mas se eles estão falando que, assim, se acabar, se vocês acharem que isso foi ruim, vem pra mim e fala, pô, legal, eu gostei do filme, foi bom. Então, não fala que foi ruim não, se vocês não gostarem, né? Então, assim... Pra gente tem uma responsabilidade muito grande. Até nesse dia, assim, por exemplo, no evento do Ivair,
o maestro João Carlos Martins foi na sessão. E o maestro estava no evento durante o dia inteiro em Guarujá. Choveu pra caramba aquele dia, ele veio. E ele falou, pô, velho, não, fiz questão de vir aqui porque eu ia ver vocês no campo. No dia de chuva eu ia lá, hoje eu não ia perder isso aqui e tal. E foi engraçado que 2 anos depois teve o filme do maestro e a gente fez uma sessão especial, a gente ajudou a organizar e tudo. E aí o Ivair foi na sessão, né? Daí Era a sessão da torcida da Portuguesa pra ver com o o filme maestro. do maestro. Daí o maestro encontrou o Ivair e falou assim, porra, muito bom o seu filme. O seu também, pô, você foi no meu, não tinha como eu vir no seu. O Ivair falou pra ele, o mínimo que eu podia fazer era vir aqui assistir seu filme. Ô, Cris, ô Luiz, quanta moral, pede pro maestro vir aqui pra mim. Tem que falar, tem que trazer a dupla, né? É o maestro e o filho dele, o Janca. Tem que trazer os dois. Nós conversamos com o Janca, não conversamos, trazer. né, produção? A gente conversou, então, mas vocês falando, né? Já é Vamos dar um recadinho? Vamos, ó, eu vou aproveitar diga. pra dar um recadinho que eu sei, gente. O cheiro do bolinho de bacalhau tá aqui, os meninos convidados podem se servir, tá bom? Sim, não precisa fazer cerimônia não. Que tá quentinho. Eu vou aproveitar que a nossa audiência com vocês tá bombando e falar sobre a nossa querida loja Somos Luz Store, que fica no Canindé, tá bom? Tem tudo lá, o Rafa já mostrando o copo da... Olha lá. Mostra aí, Copo os dos invictos. Gente, tem o copo dos Acervo da invictos. bola. Acervo da bola. Tem Tem outros outros copos, copos, tá? outros Tem copos. vários. Por favor, gente, pega um bolinho. Mostra que vocês estão tomando A caneca. o quê? Essa Na nossa caneca tem lá na luz. uma aguinha. Essa caneca, eu acho ela Ela é maravilhosa. É Tem pra o comer o estádio do bolinho, Canindé. então? Pode comer. Pode comer. Poxa, Então eu vamos lá. esquentei tão bonitinho pra vocês. Aproveita agora que a gente Dá tá um fazendo bolinho. um merchan aqui nessa audiência de vocês. Bom, tem os nossos mascotes, que é feito de crochê, muito legal. O nosso querido Leão também tá aqui. Tem tudo lá, somosluzstore.com.br. Ou se você quiser e pode sair de casa, que ainda tem gente que tá restrito, ainda não sai de casa, tem aquele Sim, negócio ainda, sim. né? Vocês podem também pedir, ou podem ir até o Canindé. Tá lá a nossa loja fixa no Canindé dentro, tá bom? Gente, Dá pra pedir pelo site dá pra, também. sim, www. Ó, e vamos aproveitar que tá friozinho, Vai, ó o agasalho. Você vai encontrar esse agasalho lá. Agasalho de inverno e, né? As camisetas de Esse- jogo. Camiseta de Gente, jogo. tem muita coisa. As camisetas Camisetas casuais. polo, É, as Isso. casuais. Isso aí, Cris. Também Entendeu? fez Nosso parte garoto muito desse propaganda. projeto também, né, Cris? Né? Fazer o quê, né? A gente não Nos pode falar- bastidores. Os bastidores, assim. As nossas fotos são Então, todas a gente do tem Cris. participou muito dessa questão da 1920 faz parte também do processo aí. Sim. Patrocina nós, meninos. Patrocina nós. Isso mesmo, é muito legal. Gente, tem tudo, tá bom? E agora, gente, Agora é a hora da fogueira. Agora é hora da É fogueira. a hora da fogueira. Comeu o bolinho, tava bom? Muito bom. Tava bom? É, isso faz parte do truque. Do truque. Você se acalmar. Dá um bolinho de bacalhau, aí fica mais calminho. Fica mais calmo. Bom, Explica aí, Tata. produção, agora nós vamos para 5 perguntas, que é rapidinho, bate e É de volta. bate-pronto. Não pode pensar. Bate pronto. Que vier, primeira coisa que vier na cabeça, você tem que responder. Passa ou repassa? Quem é Passa ou repassa? Vamos lá? Top 5! 5! Bora lá? Qual foi o jogo mais marcante pra vocês? Depende. Ah, Não, ó, É. posso citar 2? Pode. Primeiro, talvez primeiro jogo da minha vida, minha primeira memória na vida é a final de 96. Eu era criança, não lembro quase nada do jogo, mas eu lembro de todo o ambiente, a circunstância e tudo mais. Agora, de grande emoção e felicidade no estádio, pra mim é Barcelusa, quando a Portuguesa foi campeã contra o Sport, gol do Marco Antônio do meio da Barcelusa, rua. volta. Nossa. Pra mim, Cris. final 96. E eu acho que o jogo do Vila Nova também. Infelizmente o resultado não veio, mas todo o que gerou pra chegar lá no jogo do Vila Nova e O o que clima, foi né? aquele jogo lá. E a gente foi um momento que a gente tava muito envolvido, né? Então, tipo, pô, tinha o telão lá fora, a gente que fez as artes, a gente envolveu, a gente tava gravando pro filme. Então tinha muita coisa além do. Claro, Do tem resultado em si. do resultado em si, né? Acho que tipo, fazia parte, acho que foi o primeiro momento que eu tava envolvido no time lá, não sei nem como, mas a gente tava lá. Tá. Qual o melhor jogador que você viu jogar na Portuguesa? Melhor É. ou maior? Melhor que você viu. Nossa. Que viu jogar. Vai você, vai. Não, Cris. mas é Denner, né? Porque foi o que motivou, tipo, gostar da portuguesa. você e tudo viu? mais. Sim.
Parece que... Luiz, não quer Luiz. falar? É que ele é mais velho que eu, né? Luiz! Ah, ele é mais velho? É. Mas eu vi o Denner. E ele não. Não, mas sabe por quê? Eu fico em dúvida na questão do melhor. É. Mas assim, eu não vou deixar de citar o que eu sempre cito, que é o meu maior ídolo que eu vi jogar, Capitão. Eu tenho só uma aspas, É. que é um asterisco, né? Quem me conhece um pouco mais de tempo nas redes sociais, quem me conhece pessoalmente, sabe que eu tenho um outro ídolo do futebol da portuguesa. Meu Deus do céu. Fala! Quem? Que é o Rodriguinho, que é o maior ídolo e artilheiro do FIFA 2013. É ídolo porque por causa do FIFA. Você sabe que quando teve aquela malfadada Copa Rubro-Verde, Taça Rubro-Verde, sei lá o nome daquilo, o Rodriguinho foi lá no Canindé e a gente tava cobrindo lá aquela... Ele foi jogando pela Portuguesa Santista. Ele me fez tirar uma foto dele com o Rodriguinho, contou a história pro Rodriguinho. Nem a mãe do Rodriguinho gosta tanto do Rodriguinho quanto o Cris. Rodriguinho! Rodriguinho, segue o Cris no Instagram, curte, Mano, comenta. é verdade. Olha, Ainda vou fazer um filme dele ainda. Foi o bate-pronto, Não, mas... dele do Nascimento... Não, eu falo Capitão porque, assim, é de fato, assim, Pela- é o meu ídolo que eu vi jogar, é o Capitão. Aquela coisa de quando você é criança jogando bola, você brinca que você é alguém, eu era o Capitão. Era o Capitão. É porque é um volante, né? Então Sim, você não vai falar, quando você fala o bem melhor, legal. você pensa num jogador, um atacante, goleador, habilidoso, mas... Agora eu vou falar uma coisa polêmica. Hum. A camisa, qual que vocês mais gostaram até hoje? Modelo. É que tá assim... Vendo como tem que... Tá vendo o que eu falo, produção? Tá vendo? Pra respirar, pra falar disso, né? Mas o problema é É o que ela tem... não é a mais bonita, eu acho que é a mais É, simbólica. então, Eu acho tem um que é lado outra... Você mais afetivo. Qual que gosta? você mais O gosta? que mais gosta? A minha é de 96, Armarinhos Fernando. É muito infância, Então, eu lembro é daquelas icônica, né? cores, eu lembro daquela... Pra Só mim, que pra é mim, listrada. Toulouse de assim, não era? É. Assim, em primeiro lugar, camisa da Portuguesa, pra mim é listrada. Se você for falar qualquer, é listrada. Não briga, Exato. que você não viu meu podcast, Pra então. mim é. Mas muito por essa memória afetiva, a camisa de 96. 96. E pra mim, as camisas da Delebra 92, 93, lá que são as clássicas, que teve até a Mas como Recrear você é agora. novo, né, Cris? Que ela é vermelha, que tem a manga... É, aquela, tipo, é icônica, né? Qual o melhor time que a Portuguesa já teve? Muca, Nene Noronha, Djalma Santos, Brandãozinho, Ceci, Julinho, Renato, Nininho, Ping Simão, técnico Oswaldo Brandão, Trifita Azul, bicampeão do Rio São Paulo. Cara, é uma Ai, muito enciclopédia. inteligente. Nossa Ai. senhora, velho. Falei que não foi à toa que eu comi 2 unhas. Não foi à toa. Cris, Você não falar, porque Também, esse é o time histórico, né? Isso não tem assim, eu acho que a Portuguesa teve alguns times históricos, nesse período 50, 60, tem o time do Ivair, que é o time do Ataque também, que marcou a época, do time dos anos 70 também tem um time que é muito bom. Então assim, teve alguns momentos grandes, né? Claro que você perguntar pra mim, assim, dos que você viu, eu acho que, tipo, 96 é um puta do timaço, 98 é um timaço também, então assim, acho que é por aí. Esse time, ele mudou o patamar da Portuguesa. Então, assim, se teve um time que mudou a história da Portuguesa, foi esse do time. Trifita Azul. Foi o time da grandeza, foi da Portuguesa, não mais um time de São Paulo, mas um time nacional, a Portuguesa base da seleção brasileira, a Portuguesa que viajou o mundo. Então, esse time mudou a história da Portuguesa. A Portuguesa Pro exterior, depois. que vendeu atleta para o exterior, que conseguiu dar um estádio próprio para a Portuguesa. Então, assim, esse time mudou a Portuguesa de patamar. E eu falo que esse Trifita Azul é o seguinte, se o Palmeiras é campeão mundial em 51, a gente é tri. A gente é tricampeão mundial. Mas sabe o que é uma polêmica até no Rubro Espetacular? Eu perguntei isso pro Orlando Duarte. Porque na verdade a Portuguesa optou por fazer excursão. Se a Portuguesa tivesse ficado, a Portuguesa teria jogado esse campeonato também, a Copa Rio. Em algum momento teria jogado. Sim. Então teria mundial também igual, porque chegava lá e batia nos caras, ela também teria chance de ser campeã. Mas é o que eu brinquei com um amigo palmeirense hoje. Se vocês são em Deca agora, Em Deca. né? Porque são 11. É. São 11 porque unificaram todas as... se vocês são 11, nós somos 2, porque a teoria para você considerar aqueles primeiros Robertões campeonatos brasileiros é a mesma para você voltar no Rio São Paulo e falar, bom, onde é que nasceu o Campeonato Brasileiro? Nasceu aqui. Pronto. Não que eu ache que seja. Sim, Mas sim. se você vai seguir essa lógica... Ó, Agora vai fechar com chave de ouro. respira fundo, que a última que a Tata vai fazer não é fácil, não. Nossa, Manda, Tata. Difícil. Cris vai Mas responder. é que a gente já conversou um pouco sobre isso. Você já falou, mas agora vai bate ter pronto. que ser rápido. Então, Qual dos filmes que vocês mais gostaram de fazer? Qual o? Qual o Carne da Qual? 50. o agora? Filho mais novo. O mais novo? Sempre é. Sempre é.
a gente tem uma coisa que dentro de nós que é sempre evoluir de filme para filme, por mais que seja. Então, assim, isso é uma questão nossa, eu tenho, o Luiz tem. E tem uma questão que, assim, sempre que a gente faz uma entrevista, a gente fala assim, puta, essa foi a melhor entrevista da história. Tipo, a gente busca essa perfeição, a nossa meta, o nosso objetivo é sempre estar evoluindo. Até porque é uma questão que, para não se acomodar, porque você fala assim, putz, a gente fez esse filme aqui, mas esse filme aqui, esse outro era bem melhor do que esse aqui. Então, assim, a gente já sabe, meio que, do jeito que a gente está produzindo, a gente mudou alguns jeitos de produzir filme dos anos para cá. A gente conseguiu incrementar alguns elementos, então a gente fala assim, pô, qual é o melhor filme? O melhor filme é o que a gente está fazendo agora. Ai, que legal. Luiz, é a mesma coisa? Sem demagogia. Não, eu concordo com o Cris, mas eu sempre puxo o Rubro Verde Espetacular, porque eu acho que esse processo de produção do Rubro Verde Espetacular foi muito... Na verdade, essa entrevista que ele tá falando isso hoje, ele tá antecipando 20 anos, na verdade ele tá programando para falar isso. Daqui a 50 ele falou assim, esse é uma conversa que a gente já teve algumas vezes. Esse aqui, quando a gente estiver lá, tipo, cineasta, porque a profissão do cineasta é boa por causa disso. Cineasta bom, cara, no mínimo, se o cara tiver muita sorte, ele tem 50 anos. O cara bom mesmo, o cara tem 60, 70. Então, assim, a gente ainda tá caminhando com essa brincadeira de fazer filme. Quando a gente chegar lá na frente, o cara fala assim, pô, que filme que é? Então, a gente já se imaginou, eu não sonhei com esse dia, mas a gente, tipo, ele vai acontecer ainda. E já aquela foi perguntando, que filme que é? Porra, ele vai continuar sendo. Vai continuar sendo. Eu acho mas que eu vou perceber desde o outro momento, não, quando ele falou, que ele fala com um carinho bem especial desse cara, filme. Esse filme, quem assistiu o filme, esse filme é especial. Tipo, a gente assiste de vez em quando, teve a sessão online que a gente teve junto com o Museu do Futebol na pandemia, e a gente exibiu esse filme. E eu falava pra ele assim, cara, como é que a gente teve essa ideia? Às vezes eu paro assim e falo assim, não, meu, puta, que viagem, como é que a gente fez isso? Eu me pego, eu paro, sabe, assim, eu curto o trabalho de uma maneira, assim, que às vezes acontece isso, precisa fazer as coisas, eu paro, eu começo a assistir o filme, eu assisto o filme inteiro, eu não consigo ficar, tipo... Não, é que também dá uma sensação de que, assim, o filme se fez, entendeu? Parece que aquela história, ela queria ser registrada de algum jeito, porque ela chegou pra gente, assim, e todos os personagens chegaram, assim, foi uma coisa meio, caramba... Você contou no final que semanas depois faleceu. Sim, e eu vou falar uma coisa muito, muito louca, que assim, Canindé 50 aconteceu isso muito. Os caras apareceram, tem uns caras que apareceram do nada. Também teve. Do nada, assim, tipo, nem tava na programação. A gente vai falar sobre isso. Não, a gente já vai contar. Antes disso, conta pra gente. Vamos voltar, vamos falar do filme do Centenário. Passamos no top 5. Passamos no Top 5. Produção falando. Top 5. Top 5. Passamos Mas no top 5. conta pra gente sobre o filme do Centenário. Qual foi a emoção também de realizar essa produção? O filme do Centenário eu acho que foi um grande desafio, né? Porque, assim, já era um desafio enorme fazer um filme do Centenário da Portuguesa. E se tornou ainda mais por causa da pandemia, porque metade do filme foi gravada na pandemia. E quase no começo, não foi? Nossa, no começo, gente, no pior período da pandemia. Eu lembro. A gente tem sempre... porque, assim, o nosso trabalho está muito ligado à memória, à preservação da memória. E desde o início, até por essas histórias como a do Rubro Verde, a gente sempre começa pelos mais velhos. E dessa vez foi fundamental, porque quando fechou tudo, a gente não conseguiria contar aquela história lá de trás. E a gente já tinha tudo isso gravado. Só que foi um desafio, assim, gigantesco terminar esse filme. Com quanto tempo antes vocês já estavam... O filme do Centenário foi o filme que a gente mais demorou para fazer, que a gente mais levou tempo para fazer. Jura? Foi mais de um ano de gravação. Que foi de gravação. E a gente teve mais de 60 entrevistas. Dava para ter feito, sei lá, 20 filmes com o que a gente tinha de material. E são 100 anos para você contar. Com uma pandemia no meio, com o lançamento, e a gente tendo que administrar tudo, vai ter sessão presencial, não vai ter, e essa responsabilidade, né, porque você vai contar uma história de 100 anos, como é que você vai costurar, você não pode deixar determinadas coisas de fora, personagens, aqueles que são fundamentais, que tem que ter, aqueles que não dava para ter por causa da pandemia, mas... Falando em personagem, é isso que eu quero te perguntar, como que vocês fazem para escolher os personagens? Porque assim, ó,
Deve ser difícil, né? Muita gente quer participar. 100 anos, né? São 100 anos, não são 100 anos, acho que todos os filmes de vocês devem ser difícil. Como que vocês fazem isso? Na verdade, assim, a gente, quando decide fazer um filme e discute que linha a gente vai seguir para contar esse filme, a gente é fiel do início ao fim a essa linha. Agora, por exemplo, no Canindé 50, a gente seguiu muito essa linha. As pessoas que vivem o Canindé. Legal. Quando a gente fala isso, a gente não está fazendo um recorte torcedor, a gente não está fazendo um recorte jogador, a gente não está fazendo... Estão fazendo um recorte de pessoas que vivem o Canindé. Tanto que nesse filme a gente tem pessoas ali que as pessoas vão até se surpreender de ver, mas que estão lá há 30, 40, 50 anos todos os dias ali. Uhum. Então todos os filmes a gente segue uma linha nesse sentido. E a gente vai sempre sendo fiel a essa linha. É óbvio que, ainda mais no filme do Centenário, pô, você tem possibilidade de entrevistar milhares de pessoas. Não é exagero falar milhares, porque sim. são 100 anos. Sim. Então você tem que seguir ali uma linha e você tem que muitas vezes buscar uma figura que seja o representante de toda uma classe, de toda uma ala, de todo um grupo ou de um período da história. Pô, tem 500 que podem contar aquela história, mas você tem que pegar um que consiga ser o representativo. Então, aí demanda muita pesquisa, conversa às vezes inicial, histórias que a pessoa tenha e que possa costurar. Então, assim, é um trabalho muito complexo. E talvez o filme do Centenário foi o mais complicado nesse sentido, porque é Imagino. isso. Todo mundo quer estar lá porque é um registro histórico, né? Mas ao mesmo tempo, é um filme que tem limitação Teve de que dar uma tempo e peneirada, tudo Sim. mais. teve que... Sempre. Não, sempre precisa. Porque na verdade assim, você imagina que isso acontece, Canindé 50 aconteceu bastante agora, nessa reta final que a gente começou a ativar o filme, as pessoas tipo, eu tenho uma história, eu quero participar, eu quero ser entrevistado. Calma, não é assim. Né? Então, assim, mesmo no Lusitanos teve uma questão assim, tipo, pô, me tira do filme, mas põe esse cara no meu lugar, porque esse cara merece. Ou o cara ficou bravo porque ele merece, porque o pai dele deu um saco de cimento a mais que o pai do outro. Então, assim, cara, não é essa história, entendeu? Quando as pessoas depois assistem, e isso foi uma briga na época, eu falava pro pessoal, cara, antes de você criticar o filme, assista o filme. Depois que você assistir, daí você pode falar assim, não, cara, realmente, tipo... ou vocês erraram a mão, ou vocês acertaram. Porque quando a pessoa entende que o filme ele deixa de ser uma história pessoal, é uma história da coletividade, ou de um momento, esse cara foi convidado por quê? Porque ele representa isso aqui, ou porque ele tem uma história tal, desse jeito, tipo... às vezes pega, por que convidou esse menino aí? O menino tá lá, é a nova geração, o que vai fazer, tal. Por que pegou esse senhorzinho, tem uma história que não sei o que. Então, assim, tudo tem um motivo. Acho que, tipo, a gente já fez muitos filmes da Portuguesa. Se você perguntar pra mim assim, quantos personagens você trocaria aí dos filmes? Eu acho que, tipo, não daria 5. Se você falasse assim, se tivesse a oportunidade de trocar, eu falasse assim, cara, acho que esse cara... Não, porque depois aconteceu isso, assim, talvez eu não mudaria nenhum, mas se eu tivesse que trocar, talvez uns 5 no máximo, de E mais uma de 500 coisa pessoas que a gente entrevistou. que as pessoas muitas vezes não pensam. Tem gente que não dá entrevista, que não quer falar. Não por nós. Tem gente que tem uma história fantástica com a Portuguesa, mas tem mágoa. Aproveitando... Ou tem alguma frustração, ou tem algum trauma e não quer falar. E muitas vezes, lógico que eu não vou citar, mas assim, é uma figura importantíssima da história da Portuguesa. É uma pessoa que você fala, precisava... Mas ela tem as razões dela. Sim. Ela teve lá atrás, muitas vezes, algum trauma, alguma frustração, alguma decepção e não quer. Então muitas vezes fala, pô, mas vocês nunca entrevistaram tal... A gente já fez convite 500 vezes e muitas vezes você... Que até as pessoas reclamaram no Luciano, não ouviu tal cara, mas a gente convidou, só que tipo, vocês não sabem se o cara falou sim ou não. Ou se podia, ou onde tá morando, onde tá vivendo, então... Aproveitando esse gancho, vocês têm alguma história, assim, que marcou quando vocês estavam gravando os filmes? Vocês podem contar, que é curioso, assim, de algum personagem? Que marcou mais? Que marcou mais? Algum acontecimento na hora das gravações? Do Nascimento, acho que ele vai falar do senhorzinho lá que chegou dirigindo Não, de novo. essa história é clássica, né? Mas... é que a gente... Por exemplo, esse filme do Canindé, que a gente vai lançar agora, ele tem uma história ali que foi talvez a entrevista mais emocionante que nós gravamos. Eu acho que foi a mais emocionante que a gente gravou. De uma... Todos. Não, desse filme. Desse filme. E que foi uma história muito curiosa. Eu estava junto com o Cris no gramado
do Canindé, um dia que estava tendo um jogo lá dos veteranos do time de 91, na Copinha de 91. Eu ia falar A gente estava no gramado lá, gravando e tal, e aí eu falei pro Cris, vamos sair, que a gente ia fazer uma gravação lá fora, né? Falei, vamos sair agora, tal, não sei o que. E a gente saiu do gramado, entramos no túnel, você sai ali pelo vestiário. Quando a gente foi abrir a porta do vestiário, alguém bateu na porta. E a porta do vestiário você só abre por dentro, né? Você não tem como abrir por fora. No que a gente abre, tem ali um senhor, um torcedor. E aí ele, logo de cara, encontra... E ele nos reconheceu. Acho que de nos acompanhar, talvez eu no Paixão Luz, alguma coisa assim. E aí ele começou automaticamente a falar, pô, mas você sabe que eu torço desde não sei quando. Não, primeiro ele virou, a hora que abriu a porta, que a gente foi sair, abriu de cara, ele falou assim, vocês! Tipo, ele ficou felizão, tipo, pô, vocês! Ele foi mal parado, ele começou a falar. E aí automaticamente ele começou a contar as histórias dele. Aí eu comecei a me emocionar com aquela cena, eu me arrepiei, eu virei pro Cris e falei, Cris, é pra gente gravar com ele. Pra gente gravar com esse cara. Nisso a gente subiu e foi fazer o que a gente tinha que fazer. Caraca. Daí eu falei pra ele assim, cara, vamos chamar ele pra gravar agora. Porque daí ele falou, daí a gente perguntou, cara, a gente pode marcar um dia pra você vir gravar aqui e tal? Eu falei, não, tá bom. Só que ele tava lá e a gente tava tipo, pô. Daí a gente falou, a gente foi na beiradinha do campo, ele tava ali no banco de reserva, a gente foi lá. O senhor não pode vir gravar agora? Não, eu vou. Dele, ai, que legal. Ele gravou com a gente. E assim, foi um registro... Quem assistir vai se emocionar. Não pode dar spoiler. Ele é um caso desses, assim, que veio automaticamente até vocês. Veio pra gente. Era uma história assim que eu... Caramba. Tá aqui, pois vocês contam a hora que desligar as câmeras. Vocês contam que é. Não, mas foi sensacional. E semana passada aconteceu outra igual. A gente tava indo gravar com uma outra pessoa. É verdade. Daí a gente tava lá, a pessoa falou assim, eu vou só me arrumar no banheiro, trocamos que arrumar uma camisa, não sei o quê. Nem isso que essa pessoa saiu, que ia ser o entrevistado marcado. Essa história você tinha deixado ele contar? Que você tinha Essa pode. Eu não vou contar quem é. Eu não vou contar quem é. Nisso, uma outra pessoa bateu no vidro lá onde a gente tava, viu a gente lá e acenou pra gente. Daí a gente olhou e falou, pô, vem aqui, não sei o que. Daí o cara entrou, nisso que ele entrou e falou, meu, você não quer gravar? Ele que é uma pessoa importante aí né? Quer gravar com a gente? Não, eu gravo. Nisso que ele sentou pra gravar, o entrevistado de verdade entrou, viu o outro cara sentado no lugar que era pra ele e tal, e ficou tipo olhando. Eu falei, meu, espera um pouquinho, a gente só vai gravar com ele 2 minutinhos aqui, e depois a gente já continua com você. Mas aí tá aquilo que eu tava falando, assim, você também não pode ter apego à tua ideia inicial, porque muitas vezes a história vem daí, você precisa, vamos gravar. Te pega vamos de gravar. surpresa, Você falou né? pouco, ela meio que vai se contando, né? Porque tem uma coisa no nosso trabalho que eu falo pro Cris, que assim, o que ele falou é verdade. Eu já perdi as contas de quantas vezes a gente saiu de uma entrevista e falou, essa foi a melhor entrevista que a gente fez. Porque tem entrevista que a gente, assim, se emociona às vezes mais que o entrevistado. Eu já segurei o choro na frente do entrevistado várias vezes. Mas, porque tem uma coisa que eu falo sempre pro Cris, ainda que... Porque nós já gravamos um filme inteiro que não saiu. Não vamos contar essa história aqui porque não podemos, mas assim, a gente já gravou um filme inteiro que não saiu, não virou filme. E são entrevistas, assim, épicas, maravilhosas. Mas eu falo pra ele sempre, Cris, ainda que o filme não saia, só pelo registro valeu a pena. Olha. Porque essa pessoa ia passar, não ia ter esse registro e essa história ia morrer. Porque tem muita história que morre. O acervo da bola. Eu muitas vezes tô lá no Museu da Portuguesa, vejo ali algumas figuras, eu falo, caramba... Às vezes você pergunta, o que tem dessa pessoa aqui? E às vezes é uma figura importantíssima, e às vezes não tem muita coisa. Precisa registrar, é um registro histórico, você precisa ter aquilo ali. Então tem muito disso. Pô, ainda que precisa registrar, entendeu? A gente precisa manter isso, porque a gente que trabalha com memória sabe o quanto isso é difícil. No caso da década de 50, o que a gente ia ter de registro? Verdade. Então, você vai chegando numa época em que... você vai tendo poucas pessoas para contar aquela história. Né? Exatamente. Vamos aproveitar mais um pouquinho dessa audiência? Vamos aproveitar os dois aqui que tá bombando a gente de audiência. Vamos falar, Rafa, do Lusafone. Coisa boa. E aí, torcedor da Lusa, você já tem o chip da Lusafone? Ainda não? Você tá esperando o quê?
É baratinho, Tata. Baratinho. Você eu sei que tem. Eu tenho. Você eu sei que tem. Ih, você tá até cansado de escutar, que já tem, a empresa tem, eu tenho, todo mundo tem. Torcedor, tem planos a partir de R$25. Cabe no bolso, não cabe? Claro que cabe. R$25 cabe no bolso. Então, você que torce pra Portuguesa, vamos fazer o plano aí do Lusafone. Então, você que ainda não tem, entra lá no www.lusafone.com.br, certo? Isso aí. Ai. Compra o chip, lógico, compra o chip. Você tem os seus jovens queridos filhos. Também é bom, R$25, né? Pra eles terem um chipzinho pra gente poder ficar sempre alerta aí com os jovens de hoje em dia. Já tô ficando triste. Onde você tá? Onde você tá? Baratinho. Hein? Tô triste. Por quê? A produção já começou a falar, tá acabando. Mentira. Tá, falaram já que tá acabando. Passou e eu não vi. Passou voando, né? Entrevista boa é assim mesmo. Entrevista assim não, mesmo. bate-papo. Bate-papo gostoso é assim mesmo. Mas vamos falar de Portuguesa. Poxa. Vamos falar de Portuguesa, vamos falar da Lusa. E falando agora mais da Portuguesa, o que vocês esperam pro Paulistão do ano que vem? A cara do Quais são as Cris. Não, tem um especialista aqui, eu vou só tomar minha aguinha agora tô tranquilo. Ele que... Cris, quer uma Estrela Galícia? Não, ele faz, eu vou na aguinha. Sem glúten. Temos sem glúten. Falar nisso, Esse ninguém nosso pôs aqui pra mim, produção. Ô, Estrela Galícia, tá acabando, viu? Pode mandar mais aí pra Vou mim. mandar mais. Olha, eu acho que a gente vai viver aí o campeonato mais importante, talvez, da última década da Portuguesa. Porque, na verdade, a gente passou 7 temporadas na Série A2 tentando chegar nesse ponto. Chegamos num ponto em que a gente já nem acreditava que era possível voltar ou reconstruir, e eu acho que a gente teve aí um grande respiro com esse acesso. Eu acho que o que acontecer nesse campeonato vai determinar muito aí dos rumos da Portuguesa daqui para frente. Sim. Eu acho que a gente tem que ter muito pés no chão. Vai ter, claro, a emoção de voltar a disputar clássico, ver a Portuguesa na primeira divisão, ver grandes jogos, grandes torcidas, Portuguesa na TV e tudo mais. Mas a gente tem que ter noção da nossa realidade. A gente tem que ter noção de que não vamos entrar num campeonato com condição de brigar com um time que tem condição de ser campeão. Isso. É claro que a gente não pode entrar pensando só em não cair e permanecer, mas a gente tem que ter noção de que a nossa briga é a manutenção, é a busca da vaga na Série D. A gente vai ter o tal troféu do interior, que agora vai mudar de nome, que talvez seja aí um caminho também para a Portuguesa conseguir uma vaga numa Copa do Brasil, já que o campeão também consegue. Então, eu acho que todo mundo tem que ter muito em mente que é um momento fundamental de muitos e muitos anos da Portuguesa. A depender do que aconteça no Campeonato Paulista, a gente vai ter um rumo diferente, um futuro diferente. A reconstrução depende disso. A Portuguesa ela acabou ficando num fundo de poço tão grande, tão profundo, em que ela precisa que muitas coisas deem certo. Então, assim, a gente já conseguiu que muitas coisas dessem, só que ainda faltam algumas coisas pra gente falar, opa, agora dá pra gente respirar, né? E a gente ainda não tá nesse ponto. Então, eu acho que eu tenho uma boa expectativa. Eu acho que o que a gente viveu nos últimos 3 anos, eu digo 3 anos porque a gestão que está aí, a gestão que está montando esse time, eu acho que teve aí lições e aprendizados justamente para viver esse momento. Eu quero acreditar que todo mundo tenha aprendido essas lições e que a gente encare esse campeonato como o campeonato das nossas vidas mesmo, porque eu acho que ele é, em vários aspectos. Quantas pessoas, quantas crianças da nova geração não viram a Portuguesa numa primeira divisão, não viram a Portuguesa disputar clássico, não viram... Sim. Então, assim, tem uma importância muito grande. A gente não faz ideia do quanto isso pode ser importante para o futuro da Portuguesa. A marca portuguesa, né? A marca portuguesa. A gente que entrevista várias gerações aí de torcedores, eu brinco que, assim, tem marcos na história da Portuguesa. A gente entrevista muitos senhores, eu brinco com o Cris que, assim, a torcida da Portuguesa tem muitos filhos do 7-3. Muita gente não sabe que a Portuguesa em 51 ganhou de 7-3 do Corinthians. O que a gente já entrevistou de senhorzinho que falou, eu virei torcedor naquele jogo. Do 7-3. Tem muito filho de 73. Porque foi naquele ano contra o Santos, na final, que eu virei torcedor. Gente que nem tinha relação com a Portuguesa. Tem muito filho do Denner.
Eu comecei a torcer pra Portuguesa por causa daquele moleque, Sim. aquele gol no Santos, aquele gol no Inter de Limeira. Então, assim, tem pontos, tem uma geração aí, que muita gente fala dos jovens, que são os filhos da Barcelusa, que foi aquele ano ali que, pô... Só que a gente já tá virando uma geração. Sim. Uhum. Então, assim, já Precisa- tem criança que não viu a Barcelusa. E talvez esse seja o que eu momento acabei de de você falar do dar vídeo. aquela virada. É o que a gente fala. Qual a importância de uma criança ter ido numa final de Série A2, visto o Canindé lotado, visto o time levantar um troféu? Pô, muitas vezes uma criança ali num jogo contra um Santos, um Corinthians, um São Paulo, uma vitória, o que isso não pode representar? Acho que a gente tem que ter noção, tem que ter ideia de que é muito importante o que a gente vai disputar. Tem um sobrinho de 5 anos que vai no Canidé com a gente. O que eles estão fugindo. Não viu o Barcelusa. Mas aí é que tá, porque assim, tem momentos que marcam pra gente. Eu costumo brincar que eu fui iludido quando criança, porque eu cresci, me apaixonei pela Portuguesa na década de 90. Então, assim, as imagens que eu tenho de criança, nem tanto de jogo, mas assim, era de Canindé cheio, era do clube lotado, das piscinas lotadas. As arquibancadas tinham aquele negócio de, no meio, um ferro, você lembra? Isso. Quando eu era pequeno, eu ia no jogo com meu pai, eu e meu primo, a gente não assistia o jogo, a gente ficava escorregando na... Muitas vezes o que eu brinco assim, quando você começa a ir no Canindé, pelo menos aconteceu comigo, você vai... O jogo talvez seja a última coisa que você vai olhar. Você começa a andar no estádio inteiro, depois você fica olhando pro fosso o tempo assim todo, mesmo. você sobe e desce, você vai lá pra ver a Leões, a última coisa que você vai ver é o jogo. É verdade. Eu Isso tô tem nessa muito fase. O que é? Você tá esses- nessa fase? Eu ainda tô nessa fase. Você né? tá nessa fase? Mas também tem uma coisa, nesses últimos anos a gente teve que procurar essas coisas, né? Era mais encontrar os amigos e Eu vou conversar lá, com os só que amigos. eu vou lá, ando, tiro uma foto aqui, depois eu subo, depois eu acho outro, converso um pouco com alguém, tiro outra foto, então eu tenho uma desculpa ainda. E pro campeonato do ano que vem? Não, o campeonato, minha opinião é o seguinte, esse grupo da Portuguesa, é assim, a Portuguesa tem que lutar para conseguir a classificação e automaticamente ela já escapa do rebaixamento e vambora, e vida que segue, e aí a sequência é pensar já 2024. A gente tem um campeonato então, paralelo, né, que a gente vai disputar aí com os sim, outros. infelizmente, times assim, é difícil porque no nosso trabalho como acervo da bola, muitas vezes eu fui convidado para fazer comentário de jogo do Santos, fui no jogo do Corinthians, eu faço algumas coisas como acervo da bola, as pessoas como memória do futebol, que é o nosso trabalho no geral, né, no guarda-chuva. E aí, cara, eu vou assistir jogo, eu falo assim pros caras, eu falo assim, galera, quando a Portuguesa chegar aqui, se a Portuguesa não correr esse ritmo aqui, porque aqui é um jogo em outra velocidade, outra dinâmica. Falei, a pessoa tem que entender que, tipo, não é mais o Paulistão de 7 anos atrás. O futebol hoje é muito rápido, muita força, muita explosão. Você pega os jogos aí do Brasileirão, os mesmos times da ponta com o time de baixo, é outro ritmo de futebol. Então a Portuguesa tem que entender isso. Talvez, assim, o importante vamos subir, vamos ficar lá, garantir nossa vaga na Série D do outro ano. importante. Se der beliscar uma Copa do Brasil, vamos conseguir, e aquela coisa toda, porque isso é um processo de reestruturação. Né? Eu acho também que tem uma coisa. importantíssimo ficar. Tem uma coisa para além do futebol, que é o seguinte, lembrar o que é a Portuguesa, né? Eu acho que o ano do centenário da Portuguesa, ele foi muito importante porque o torcedor ele já estava muito distanciado da história da Portuguesa, do tamanho da Portuguesa, Sim. do que aquilo ali acabou de um jeito ou de outro, mesmo na pandemia e tudo mais, o pessoal em casa, acabou fazendo relembrar para as pessoas que você voltar a contar a história, o clube centenário, as grandes glórias, as grandes conquistas, para você entender a dimensão do clube. E eu acho que vai ser mais um choque, porque as pessoas vão entender, porque é a Portuguesa, a gente sabe como essas coisas são. Uhum. Quando você volta para esse patamar e para esse cenário, você começa a voltar a entender que, não é qualquer clube, não é qualquer camisa, e eu acho que a gente também ainda não voltou a enxergar como de fato a Portuguesa é. E eu acho que é uma possibilidade disso. A gente não pode escorregar nisso e achar que tem que estar na cola do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, do Santos. Esquece. Porque tem que lutar por título. Esquece, tem todo um pelotão ali que joga a Série B, que joga a Série C, que tem um investimento completamente diferente. O nosso torneio é entre os 6 que não tem divisão nacional e que vão brigar por essa. Ali a gente já tem uma disparidade que coloca alguns times na nossa frente. Em termos de estrutura, de investimento e tudo mais. Só que assim, a gente tem que fazer com que a nossa história seja um ativo pra gente.
e não seja uma pedra de tropeço pra gente. Muitas vezes o tamanho da Portuguesa atrapalha a Portuguesa. Dessa vez, isso precisa ajudar. Tem que jogar a nosso favor. Exatamente. Falando em história, eu queria que vocês falassem, a gente estava falando uma coisa de olhar, quando você chega torcedor, vocês como torcedores, chega, dá uma olhada primeiro, vai na Leões, dá uma olhada no Fosso. Eu queria que vocês falassem pra gente, como torcedor, tá? Alguma história curiosa na Portuguesa que vocês viram e até hoje ficou na mente. O Cris já fez assim, Não, tem a ver com... Acho que você sabia a resposta já, né? Tem a ver com o Fosso. Ele sonhou, ele foi sonhou com o programa, ele já sabia que ia ter essa pergunta. Tem a ver com Leões, tem a ver com tudo isso a história, né? Tem uma vez que essa história é muito boa. A gente tava gravando e a gente tava atrás do gol da churrascaria. E aí, quando a gente virou e a gente foi lá pro gol da torcida, né? Do túnel, tudo. E quando a gente virou o campo, a gente foi pra lá, a hora que nós chegamos, o Português tomou um gol. Os caras começaram a xingar a gente. Mentira! Começaram a xingar. Pô, volta pra lá, seus pés frios do caramba. Pô, veio pra cá, deu azar pra Portuguesa. Volta pra trás do outro volta gol. pra trás do outro gol. Encheram o saco da gente, pô, começou... E é uma coisa que a gente fala, e às vezes as pessoas não sabem, que assim, quem tá lá de fora do campo acha que é longe pra caramba a posição da galera que tá atrás da placa, o goleiro, até mesmo o goleiro. Acha que é muito... O escanteio, então você acha que é um absurdo. O escanteio, quem tá dentro dá até medo, parece que o cara vai dar um pedal em você ali. É muito perto, de quando você tá de dentro pra fora, você olha, é muito perto, você consegue ver as pessoas. Então cuidado aí, quem xinga aí, toma cuidado que os caras... Dá pra saber quem é direitinho. Não, mas eu falei numa das lives aqui, tem que tomar muito cuidado, porque às vezes nós, da Portuguesa, que a gente tem que pagar conta, isso é legal você ter tocado nesse assunto, de ter tocado, porque assim, ó, os caras estão ali olhando, dá pra você ver tudo. Você sabe quem e aí, sabe quem leva a multa? Portuguesa. A Portuguesa, cara. Né, na live dos advogados. Porque parece que é longe, parece que você tá lá no... Você consegue ver as pessoas, você consegue ver tudo muito fácil, assim, é perto. Não porque o campo é pequeno, é porque realmente a percepção que você tem de fora pra dentro é uma e de dentro pra fora é outra. Agora, ó, você quer uma história? Tem várias, né? Moleque, eu viajei com a Leões pra tudo quanto é lado, tem um monte de história. Mas tem uma história que o Cris tava falando desse negócio de ouvir e eu lembrei. Eu era moleque de tudo. E tinha um técnico na Portuguesa, que eu não vou citar quem é. Meu Deus. Assim, a gente pegava muito no pé dele. E era uma fase muito complicada da Portuguesa, tal. Portuguesa pra cair pra segunda divisão do Campeonato Paulista. E a Portuguesa não tava jogando no Canindé, tava jogando em São Caetano. Estavam reformando o gramado do Canindé, ou tava interditado, não sei. Foram tantas vezes que essas coisas aconteceram. E então era em São Caetano o jogo. No Canindé já, eu e meu pai, a gente ficava atrás do banco o jogo inteiro, xingando o técnico e provocando o técnico e não sei o quê. Porque a Portuguesa só perdia e o técnico continuava. E nós fomos jogar em São Caetano. Primeiro tempo a gente tava do outro lado, né? E não dava pra xingar o técnico, a gente tava do outro lado, pô. A Portuguesa perdendo no primeiro tempo. Meu, nós demos uma volta. Tava vazio aquele dia. Aí nós conseguimos ali engambelar o fiscal, o policial, e nós entramos nas numeradas do São Caetano. Ficamos atrás do banco do técnico. Nós ficamos no segundo tempo lá. Meu, e eu era terrível. E aí eu fiquei... O técnico olhava, mas se ele tivesse uma arma, ele atirava em mim, assim. Eu acho que não dá entrevista pra vocês. Ele tava... Mas ele tava espumando, assim. O jogo inteiro, ele olhava, mas ele olhava, assim, com ódio no olhar dele. Enfim, Portuguesa perdeu 3-1 aquele jogo. E com o jogador expulso e tudo, não sei o quê. Aí acabou o jogo, ele virou pra gente e ele falou: vocês ganharam. Vocês ganharam. Ele entrou no vestiário e pediu demissão. Olha! Meu pai não essa aí não é de tem gente. História. Vai render um corte isso aí, vai render um corte. O dia que derrubou o técnico. Ó, mas você sabe que na época do falecido Orkut... Você tinha quantos anos nessa época? Não, era moleque. Eu devia ter 12 anos, 14 Cara, anos. você foi responsável pela demissão dos 12, 14 anos. Mas nessa época, no falecido Orkut... Eu era parceiro do Sardinha. Eu ficava atrás do Bandeira. Era eu e o Sardinha. E às vezes meu tio que também meio pancada.
Então a gente ficava atrás do Bandeira, a gente corria pra cá, xingava o Bandeira, corria pra lá, xingava o Bandeira, ficava o jogo inteiro xingando o Bandeira. Nem assistiu o jogo. O Bandeira, nada! O Bandeira ficava louco da vida. Aí, intervalo, a gente dava a volta, ia lá no túnel, eu xingava, podia estar ganhando, perdendo, não importava. A gente ficava lá xingando o juiz e tal, não sei o quê. Ai, caramba. Meu, naquela época, ninguém tinha tanto celular como hoje. Não. Aí, tinha uma comunidade da Portuguesa no No Orkut Orkut, e tal. Aí, um belo dia, eu tô lá, os caras põem lá um vídeo. O maluco atrás do Bandeira. Aí era eu e o Sardinha. A gente corria atrás do cara pra cá, a gente corria atrás do cara pra lá. Aí eu mostrei pro meu pai e minha mãe falou: Meu Deus, mas que absurdo, que vergonha, não sei o que. Não, que isso, adorei aquele vídeo. Pena que não tem mais Orkut, eu perdi aquilo. Caramba. Mas eu era desses, assim, eu moleque, nossa, eu infernizava. Comunidade no Orkut, o Sardinha, tava lá. Era eu do lado do Sardinha. É legal você falar isso. Como que começou a paixão de vocês pela Portuguesa? Eu É de sou, família mesmo? eu sou um caso clássico, né? Porque assim, meu... Não, o Cris também deve ser, né? Assim como eu, né? Tá na minha cara do sobrenome. E no meu bigode. Fukuyama. É um transmontano, né? Dá pra perceber, é de trás os montes. Não, assim, a minha história é uma história clássica, porque meus avós, por parte de pai, são portugueses. Tá. Minha avó é de trás os montes, meu avô era de Trancoso, da Guarda. Vieram pra cá, se conheceram aqui. Meu avô, uma das primeiras coisas que fez ao chegar ao Brasil foi virar sócio da Portuguesa. Teve 3 filhos, os 3 torcedores da Portuguesa, e 3 primos hoje, né? Somos nós os netos, os 3 também torcedores da Portuguesa. Boa. E quando eu era criança, era muito engraçado, porque falavam, mas que time que vai torcer, que time que... Isso nunca foi uma questão pra mim, porque eu tinha na minha cabeça assim, pô, minha família é portuguesa. Todo mundo torce a Portuguesa. E a gente ia muito no clube. Então, assim, pra mim sempre foi natural. Eu sou daqui, eu sou portuguesa. Então, eu não lembro de ter Igualzinho a mim. escolher ou não. É isso e acabou. Mas no meu caso, teve uns primos aí meio desgarrados que saíram, que eu falo, meu, vocês envergonham a família, cara. Não. Pô, filho Eu de tive português tem que torcer pra portuguesa. Eu tive não tem umas como. tentativas da família da minha mãe de me levar pra outros clubes assim, mas eu não, Não. mas a coisa não pegava porque era muito natural assim. Pra mim sempre foi muito natural. Pô, eu sou daqui, eu cresci ali, tipo, desde muito pequeno. Agora E o a Cris? prioridade é o É Cris, igual né, o Cris? Luiz, né? Tipo, eu sou o gêmeo dele, eu vim no embalo. Aham, esse zóio puxado. Não, na verdade, eu sim, a história, acho que pra quem não tem descendência portuguesa, acho que a questão é muito... Eu optei por sofrer. Eu sou feliz assim, entendeu? Também. Então, assim, eu acho que a questão é... Bem por aí. Eu sou da Zona Norte, então, tipo, já tem uma questão do local, né? E aquela questão toda. Mas, assim, eu peguei a Portuguesa dos anos 80, começo dos anos 90, né? Então, que era um time potente. Quando a gente jogava bola com meus primos, minha família praticamente todos eles são corintianos lá, só que cada um a gente jogava e não dava pra todo mundo, então cada um era um time. Eu era sempre a Portuguesa. Meu primo um era o Corinthians sempre, o outro era sempre o Bragantino e eu era sempre a Portuguesa. E ficou aquela coisa da portuguesa, tipo, comecei nos jogos, tipo, aquela coisa toda e tal. Depois de um tempo eu ainda morei em Bragança e ia nos jogos do Bragantino também, então assim, né? Ficou uma coisa... E quando eu vim depois voltar pra São Paulo também, eu casei, morava na Vila Guilherme, então, tipo, já ia em jogo. 96 fui no jogo também, porque eu sempre gostei da Portuguesa, então, assim... Pra mim foi uma coisa meio, tipo... E calhou, cara, assim, sabe? Isso foi uma coisa... Diferente do Nascimento, então seus pais não torcem pra portuguesa. Não torcem. Tipo, na verdade, assim, eu sou um aficionado pro futebol. Então, assim, eu sempre... Quando eu era criança, meu pai viajava muito e eu tinha coleção de camisa. Então, eu era um moleque, tipo, de 10 anos que tinha, 50 camisas de time. Coisa nos anos 90, era super difícil arrumar camisa, era super, tipo... pessoas, os amigos do meu pai viajavam, amigos de não sei quem trazia. Então, assim, eu sempre, sabe, era um tempo que não tinha, pra quem não sabe, não tinha internet. Não. Você sabia dos times de fora, sabia das coisas, era assim... tinha umas camisas do CSA, do 13, de pano, umas camisas que os caras jogavam no calor de 50 graus, camisas que os caras jogavam. Então, assim, eu tinha essa coleção até um tempo atrás. Sumiu numa mudança da minha mãe, ela perdi todas as minhas camisas, mas assim... meus times de botão, eu tenho 2 irmãs, eu jogava botão sozinho. Então, assim, eu tenho uma coisa. Eu tinha um campeonato lá, legal. e não sei o quê. Cara, eu sempre foi um negócio. Se fala de futebol, pra mim é muito. Tipo, eu gosto das histórias, gosto dos personagens e não sei o quê. Cara, e a Portuguesa foi uma opção minha. Eu falei, pô, eu gosto, entendeu? E tô lá. E assim, eu acho que é até pior, cara, porque assim, quando você tem uma situação igual a minha, igual tem alguns outros casos também que eu conheço lá.
cara, tô lá, entendeu? Assim, tipo, até esse fim de semana a gente entrevistou o Everton, ele falou também a opção dele também. Ele é do bairro, cresceu lá e tudo. E assim, a gente tá lá e a gente tá envolvido no trabalho. É muito pior. Eu podia, cara, falar assim, meu, esquenta minha cabeça com isso aí, vou embora, cuidar da minha vida, fazer outra coisa e tal. Cara, e a gente tem uma situação que é muito louca isso, porque até eu contei nos bastidores aqui antes, tava falando o seguinte, quando eu ia nos jogos antes, eu ia sempre de numerada. Ser um japonês no meio da torcida lá é um negócio meio estranho, entendeu? Hoje, talvez, anos 2020 e tal, né? Elon Musk, então, Tinha só o então é uma coisa. Tinha só o Nipolusa. E o Nipo, a história dele é a mesma que a minha. A gente entrevistou ele já, também a mesma coisa. O dele ele influenciou ele também. Ele é um pouco mais velho que eu sou mais novo que o Luiz. Então, e essa coisa. Mas essa tá história. vindo mais um olhinho puxado pra torcer pra Lusa. Quem tá aí, viu? Tá no forninho, meu mais um filho. mês nasce. Vai dormindo, Eu sou viu? casado com uma japonesa. Sim. E ela tá grávida aí de 8 meses. Então, é isso aí. Joaquim. Você sabe que tem O Joaquim de olho puxado. Você sabe que Olha às só. vezes teve um jogo no Canindé, tava sentado, tava eu e meu pai, tava com um casal de amigos lá da Portuguesa, que é o Paulo e a Isabel. E aí chegou o Nipo e o pai dele. Cara, daí nós sentamos todo mundo junto. A gente falou, cara, é a maior concentração dos nipolusos do mundo. Então vamos combinar, quando meu filho nascer, a gente vai fazer uma foto todo mundo. Tá ligado? Vai. E outro dia teve um evento nosso, até eu esqueci o nome dele, ele segue a gente, ele deve estar assistindo aí, mas ele manda um salve aí, mas ele foi no evento, falei, cara, nosso núcleo aí, já dá pra gente levar uma faixa daqui a pouco. Nipolusa. Gente, olha aqui. Então, já estão cobrando a gente aqui no Mais de 1h30. Olha aí, meu Deus. show de bola. Olha que papo bom. Eu sei que eu sempre falo isso, mas hoje uma das melhores Tem que uma segunda resenhas. parte. Vocês pô, super convidados, boa. tá bom, gente? Boa produção, Para isso depois a aí. gente vai falar como é que foi a repercussão do que vocês vieram falar Parte aqui hoje 2 também, depois. né? Tá bom. Que é do filme. A gente vem daqui um tempo, a gente volta. Canindé pra falar o que 50. aconteceu? O que desdobramento. Eu queria que vocês contassem um pouquinho do que vocês podem contar do filme. Um spoilerzinho pra quem tá Um spoilerzinho. assistindo. A data do lançamento já tem? Já? Não? Já tem, Pode falar? podemos falar. Exclusivo! Vai lá, Então tá bom. Então assim, o Canindé 50, né, como o Vai, nome produção, diz, presta atenção que é como o difícil. nome não poderia deixar de ser, ele fala sobre os 50 anos do estádio do Canindé, mas é uma história, como a gente disse aí, com o lado humano, com retratos do simbolismo não só do estádio para o clube, mas para a cidade de São Paulo. Então a gente entrevistou várias pessoas. Tá muito legal esse filme, é um filme muito bonito, a mensagem dele é muito forte e é um resgate também de histórias que não podem ser esquecidas. Então, assim, isso é o mais importante. Lançamento dia 19 de novembro de 2022, no Museu do Futebol, que fica no estádio do Pacaembu, dentro do Festival Cinefute, que esse tão sonhado Festival Cinefute hoje nos abre a porta para a gente fazer uma sessão de homenagem à Portuguesa no encerramento do festival. Então vai ser no sábado à noite. A gente só não tem o horário ainda confirmado, possivelmente 8h30 da noite. Então, quem puder ir, é um super programa, é de graça. Eu não tenho, não tenho nem como esquecer a data. Aniversário do meu pai no outro dia. Seria. Então, é um dia, Apaixonado pela antes, dia Portuguesa. antes da Copa, né, que a Copa começa dia 20. Dia então, 20. então, assim, a gente tem uma sessão gratuita. Pessoas que quiserem ir, gratuito. podem ir. Olha. Então, Você todos fazer alguma convidados- reserva? Não tem Só reserva, chegar. só chegar lá. Então, assim, e vai ser um prazer. A gente já encheu os auditórios outras vezes com a torcida portuguesa. É sempre uma honra representar e a gente numa sessão de homenagem ao Canindé. Pra gente vai ser um prazer ter o maior número de pessoas lá. É isso aí, não, o Cris foi perfeito. Eu acho que as pessoas podem esperar a emoção desse filme, porque é um pouco não, é muito disso mesmo, assim. Acho que as novas gerações talvez não tenham a dimensão exata do que foi, da luta que foi para a Portuguesa ter esse estádio e ter esse lugar, né, que a gente chama de casa. Foram lutas aí de muitas gerações, não só a geração que construiu esse Canindé, né? E eu acho que é mais um registro dessa dedicação, desse suor, de entrega de vida, de entrega de lado financeiro, de muitas e muitas pessoas, muitas vezes simples, para construir esse estádio, que Que querendo ou não começou como estádio Ilha da Madeira, né? Exato. A gente inclusive, assim, o nome do filme é Canindé 50, porque o atual Canindé que a gente conhece completa 50 anos. Mas é uma história que remonta até há mais tempo, porque a busca por um lugar, ela faz parte da história da Portuguesa desde 1920. Então, a gente já retratou um pouco disso no Lusitanos, mas nesse filme tem é completamente diferente.
E vai muito nessa alma e nessa essência daquele lugar que é uma casa para todos nós. E fazer um reconhecimento também a pessoas que deram a vida para que a Portuguesa tivesse aí um lugar, né? E eu não tenho dúvida não, se não fosse o Canindé, hoje não sei onde é que a Portuguesa estaria no cenário do futebol mesmo. Então, aquilo ali tem uma importância muito grande. E quem dá nome àquele estádio, que a gente sabe porque tá lá, a torcida às vezes canta, Saravá Teixeira e tudo mais, mas é importante a gente ter a noção de quem foi e o quanto a Portuguesa deve também a essas pessoas. Exatamente. Bom, antes da Legal. gente encerrar, eu quero pedir pro pessoal aí que a gente tá bombando na audiência. Então, se inscreva aí no nosso canal, Lusa TV, canal oficial da Portuguesa. Compartilhe essa live, tá? Porque muita gente tem que... Esse podcast, olha, eu gosto, saudade da live. Cris, saudade das lives. Compartilha em todos os grupos aí de torcedores da Lusa, até os grupos que não são torcedores da Lusa, compartilha aí pra quem gosta de futebol. E pra quem gosta aí, então dá o like no vídeo, que é sempre bom pra fortalecer. Ativa o sininho lá no canal oficial que é da Lusa TV. Você vai se inscrever e vai ativar o sininho pra avisar quando tem vídeo novo no canal, tá bom? E pra bombar, né? Pra o bombar. filme. E dá o like. Por favor. Canindé 50, tem que vamos bombar, juntar esse data. gente. Valeu. Dia 19 de novembro, não esquece, Cadê a mão da gente. Tata? Aí. Muito obrigado, de coração, obrigada. verdade. Olha, foi maravilhoso. Antes da gente terminar de encerrar, eu queria perguntar se vocês querem falar alguma coisa pra torcida. Dar um recado pra alguém. Um recado pra alguém de vocês no momento. Olha, como diz um dos entrevistados aí do Canindé 50, ele chegou pra gravar e falou que ele não queria gravar porque ele não gostava de falar, ele era tímido, e no final ele gravou 2h30 de entrevista com a gente. E ainda ele falou assim, eu não sei o que aconteceu, eu sou tímido, então assim... Gente, foi um prazer, tô brincando aqui, mas foi um prazer. O que aconteceu mesmo, mas não comigo, infelizmente. Mas foi um prazer a gente falar esse tempo com pessoas tão queridas e com o pessoal da Portuguesa, né? E as pessoas, às vezes, eu não sei qual é o ponto, mas assim, acho que é importante a gente deixar claro para todo mundo que a gente ama isso que a gente faz. Tanto eu, Luiz, vocês aí também a mesma coisa. A galera que a gente tava lá no marketing envolvido também, é uma luta para fazer um filme, é uma luta para contar história. Essa não é a nossa fonte de renda, a gente não vive disso, mas a gente tem um prazer enorme. A gente abre mão do nosso tempo com a família, do nosso tempo de trabalho. Às vezes a gente tem que se reinventar lá e ir para fazer as coisas. Mas no final, quando agora a gente já está num processo que a gente está num ciclo de muitas produções, a gente olha para trás e fala, cara, puta, valeu muito a pena fazer. Então isso pra gente, assim, eu queria só deixar registrado que eu tenho muito orgulho de ter o Luiz como meu parceiro aí nos filmes. Aproveitar essa oportunidade, assim, é difícil a gente poder verbalizar, mas, pô, assim, a gente tem um amor comum, numa intensidade, assim, enorme, por contar histórias. A gente se emociona nas mesmas coisas, assim, a gente tem uma sintonia muito gente, forte. Eu nunca vi você se então, emocionado. Assim, é verdade, assim, até eu brinco, assim, que quem conheceu a história do começo sabe que, na verdade, assim, a gente foi uma dupla de trabalho e hoje nós somos grandes amigos. Eu tenho muito orgulho aí que da hora, como amigo. E, assim, eu acho que isso faz parte da Portuguesa. Você juntar pessoas que não se conhecem, que tem, às vezes, tem o mesmo interesse, e tem a família. E a gente tem aqui o nosso núcleo aqui de amigos, que também nós somos família também. Seja a gente no dia a dia, um puxando a orelha, puxando, fazendo, estimulando. Eu acho que isso é legal, isso é o que fica de mais importante pra gente aqui. E que eu prezo muito da minha amizade com o Luiz, dos filmes e tudo mais. Pô, depois disso, Depois dessa deu uma quebrada, hein? O que eu vou falar, né? Não, mas primeiro eu queria parabenizar vocês pelo trabalho. Obrigado. Rafa, Tata, o Marcos que tá aqui nos trabalhos técnicos. Parabenizar vocês pelo trabalho, agradecer pelo convite, por essa oportunidade de estar aqui falando do nosso trabalho, divulgando a nossa próxima produção. E o Cris, ele já falou tudo aqui, né? Já daqui a pouco a gente vai completar 10 anos aí fazendo filmes. E a gente já fez, como a gente falou aqui, vários tipos de documentário com várias temáticas, mas a gente sabe que aquilo que realmente envolve
aquilo que faz brilhar os olhos, aquilo que toca no coração da gente é Portuguesa. Os melhores momentos da gente são gravando, indo para entrevista, buscando entrevistado, editando filme, fazendo evento, porque a gente acredita muito nisso e a gente gosta disso, não adianta. A gente já está aí há 8 anos, já pegamos todos os momentos possíveis da Portuguesa, com todas as pessoas, todas as gestões, todo tipo de filme. E a gente continua lá, eu brinco com ele, tinha tanta gente lá atrás quando a gente começou que falava, nossa, mas quem são esses dois? Onde é que vai parar isso? Qual é o interesse deles? O que eles estão querendo? E nós estamos aqui, do mesmo jeito, até hoje, fazendo as coisas da mesma forma, porque eu acho que a gente precisa... Eu acho que a Portuguesa, ela só existe, só sobreviveu porque muitas pessoas acreditaram nesse sonho, tornaram esse sonho realidade e a partir desse momento lutaram para que esse sonho se mantivesse vivo. E eu acho que tem muitas e muitas figuras importantíssimas nessa história, mas muitas são anônimas, estão ali na arquibancada há 10, 15, 30, 60, 70 anos. Exatamente. E a Portuguesa, ela acabou com todos os clichês do futebol. Porque muitas vezes você fala, muita torcida se diz torcida, mas porque não é desse clube. A da Portuguesa pode dizer. Uhum. Mas só... A da Portuguesa pode dizer. Porque a essência do clube é o seu torcedor. Se não é o torcedor, não... Muita gente fala isso como clichê. Na Portuguesa é verdade. A gente só está vivo por causa disso. Então, Exatamente. a gente precisa registrar essa história, a gente precisa reconhecer essa história para a gente ter um futuro. É só entendendo o tamanho disso aqui e por que isso aqui faz a gente se emocionar e tudo mais, que a gente vai entender por que isso aqui não pode acabar de jeito nenhum e a gente precisa reconstruir. Se depender da gente, Exatamente. não morre nunca. Muito bom, muito Gente, bom, quero de agradecer verdade. do Obrigado fundo novamente. do meu coração, do fundo do nosso coração. Eu e o Rafa, a gente estava bem nervoso para entrevistar vocês, mas valeu cada momento. Valeu. E valeu essas mais de 1h30, gente. Muito obrigada. Viu? O filme já é um sucesso com vocês aqui. E eu quero agradecer mesmo, do fundo do meu coração. E a Bom, Luz- a Luz da é, TV a Luz vai da TV estar vai lá. tá cobrindo. Tá convidada, já estamos. Opa, Já estamos convocada, hein? Gente, muito obrigada, viu, Rafa? Mais uma vez, obrigada. Obrigado, Tata. Obrigado por mais uma oportunidade. Obrigado aos convidados. Hoje foi um dia bem especial. Foi mesmo. Não foi? Foi muito, muito. Obrigado. E até um próximo LusaCast. Até o próximo, hein? Gente, fiquem com Deus. Espero que tenham gostado. Compartilha aí bastante. Cuida da família, cuida de você, cuida do coração, cuida de tudo. Um beijo, fiquem com Deus. Só mandar um beijão especial pro meu pai. Pode. Beijo, pai. Boa recuperação. Boa recuperação, velho. Tamo junto. Fiquem Logo com mais Deus. você vai estar lá xingando os bandeirinhas lá no Canidé, viu? Fiquem com Deus. Um beijo no coração da família. Fui. Até a próxima.